Começa agora, Press Starcast. Oi, starteiros! Genki desu ka? Eu sou o Will Cunha, falando direto do Japão para o Press Starcast, a sua áudio revista digital feita do mundo para o mundo. E aqui do meu lado direito, falando diretamente de Tóquio, aqui também no Japão, Renin. Yo, tadaima, Renin desu. Fala aí, galera, beleza? Bora lá. E voltando para o seu lado esquerdo, falando de Jacareí, interior de São Paulo, o xodó da vovó, Andrei Cardoso. Por favor, hein? Eu gosto do lado esquerdo e não me sinto bem desse lado direito da semana passada. Bora! Olá a todos! Vambora aí, que hoje eu sou o curiosão da parada. Ele é o xodó da vovó! E não podemos esquecer da nossa estagiária robô mais eficiente que eu conheço, Neuza. Ohayou, galera! Bom, como todos sabem, ou já ouviram na apresentação, o Ren e eu moramos aqui no Japão, ele lá em Tóquio, eu aqui em Saitama, mas vocês perguntam, como que começou tudo isso? Primeiro, alguns japoneses foram morar no Brasil, mais precisamente no dia 18 de junho de 1908, quando o navio Kasato Maru aportou lá em Santos, no estado de São Paulo, trazendo aproximadamente 781 lavradores para trabalhar em fazendas no Brasil. Hoje no Brasil já são mais de 2 milhões de descendentes, aproximadamente 1,09% da população brasileira. E, bom, como aqui ninguém é especialista nesse assunto, trouxemos alguns convidados para ajudar a gente a contar um pouco dessas histórias. Ou não. A gente vai ouvir algumas histórias aí dos parentes que foram morar no Brasil. E os nossos convidados, assim como nós, fizeram o caminho oposto dos avós, dos pais, aliás, dos pais, dos avós, dos bisavós, e hoje moram aqui no Japão. Falando lá de Aichi, ela, né, que não é mais convidada, porque já faz parte aqui do Press Start, diretamente do WasabiCast, Biju. Oi, gente, tudo bom com vocês? Tô representando o WasabiCast, eu tô gostando disso sem o Juca. Obrigado pelo convite. Nosso próximo convidado, ele deve estar se contorcendo aí com tanta barbaridade que a gente fala, aliás. Eu só preciso fazer uma pergunta antes, coisa rápida. Quem é Juca mesmo? Então, continuando aqui, eu acho que ele vai se contorcer com as barbaridades que a gente vai acabar falando por aqui. Diretamente lá de Tóquio, ele que é repórter, escritor, dançarino, cozinheiro, blogueiro e tudo mais que você possa imaginar. E podcaster. Direto lá do Mundo Peculiar, Everton Tobassi. Olá, você pode resumir como multitalento. Boa, perfeito. Bom, obrigado aí pelo convite e vamos nessa. Hoje o assunto é importante não, é um assunto interessante, né? Afinal, só estamos aqui por causa dos nossos antepassados, né? É justo. E pela primeira vez, diretamente de Aichi também, ele que é a parte inteligente, o mais especialista que já ouve lá no podcast, já era cast, Kleber Chupeta. EICFE, おしぺたなオンモラ園愛知県エレモラ園静岡ポルフアボルプレステアテンサオンカカカカカ Inteligente foi pegar pesado, hein, mano? Mas tamo aí pra desinformar a galera, porque eu não manjo nada de como eles foram pra lá. Como não, cara? Você é o cara mais inteligente do Já Era Cast. De toda a equipe do Já Era Cast, você é o mais inteligente. Não, eu acho que não. Só sou eu, mas eu acho que não, mesmo assim. Só acho que você deveria revelar o verdadeiro nome, eu já te falei. Só acho. Qual que é mesmo, Biju? Pode falar aqui, Will? Fique à vontade. Pode, puta. Eu acho que ela quer que eu coloque esse nome pra ela poder se apropriar do podcast. Qual que era o assunto de hoje, Will? Bom, então sejam bem-vindos todos ao episódio. Obrigado por topar aí gravar com a gente e bater esse papo. Mas antes de irmos pro papo, vamos de recadinho? Andrei, caso os starteiros queiram entrar em contato com a gente, como que eles podem fazer? Bom, Will, é só mandar mensagem pra gente pelo nosso e-mail, @pressstartcast.com.br, ou através do nosso mural lá no site pressstartcast.com.br, ou através das nossas redes sociais. Boa. E, Reni, quais são as nossas redes sociais? Opa, nossas redes sociais, no Facebook e Instagram tá como @pressstartcastoficial, tudo junto. E o Twitter tá como PressStart_Cast. Quem quiser trocar uma ideia aí, perguntar qualquer coisa, dar sugestão de pauta, só mandar lá. Boa.
E você também pode ouvir os nossos episódios através do YouTube. O link ele tá na descrição do episódio e lá na bio do Instagram. Por enquanto, só ouvir mesmo, né? Mas breve aí a gente vai começar a fazer a live das gravações. Só que ainda a gente não tem aquele link direto do Press Start. Por isso que a gente conta com a colaboração de todos que ouvem aqui o Press Start. Então vá lá no YouTube, se inscreva, deixa seu like para a gente conseguir o número de inscritos e gerar o nosso link direto, beleza? Você também que gosta do Press Start, né, desse nosso projeto, e quiser nos ajudar, você pode apoiar através do apadrinhamento. Você que mora no Brasil, você pode fazer através do Padrim, no padrim.com.br/Press Startcast, e através do PicPay, no picpay.me/Press Startcast. Já você que mora fora do Brasil, além do PicPay, você pode nos apoiar através do Patreon, no patreon.com/Press Startcast. Os nossos planos eles começam a partir de R$2 no PicPay, mas se você quiser e puder contribuir com um pouco mais, temos outros planos que, com esses planos aí, a gente tem alguns benefícios. Como fazer parte do nosso grupo exclusivo lá no Telegram, que em breve ele vai tá online. Daí você vai poder bater um papo com essa galera aqui do Press Startcast. Você vai poder participar dos sorteios que eventualmente a gente vai fazer. Assim que o grupo estiver no ar, você vai ter acesso antecipado aos episódios. E quem sabe episódios exclusivos aí para os padrinhos, né? Vai que a gente consiga fazer aí aquele proibidão ou Press Start mais 18, né? Ah, eu não participo. Não gosto dessas coisas, não. Proibido. Além de algumas imagens, fotos, vídeos dos assuntos que a gente estiver falando nas gravações dos episódios e não poderão ser postados no Instagram. Nos próximos episódios aí eu falo um pouquinho mais desses planos que a gente tem, beleza? Então vai lá, escolha o plano que mais se encaixa, né, que se ajusta aí à sua condição e ajude a gente a fazer um Press Start cada vez melhor. Mas você pode também me perguntar, mas eu tô meio quebrado agora, como que eu posso ajudar? Posso fazer, né, para ajudar se eu tô sem grana? Não tem problema. Ajude aí a divulgar o Press Start, né, indicando para os amigos algum episódio que você goste, porque quanto mais pessoas ouvirem, mais o nosso trabalho se torna relevante para as marcas, para os anunciantes, poder aí patrocinar o Press Start. E eu também gostaria de deixar aquele abraço para os nossos padrinhos, o Ginji Keimochi e para o Masashi Inoue. Muito obrigado aí por vocês apoiarem a gente. E por último, e não menos importante, gostaria de agradecer ao nosso editor, o Rafael Zorzal. Se você estiver precisando de um editor aí de qualidade, que é muito rápido no trabalho, dá uma palavrinha lá com o Zorzal. O cara manda muito bem nas edições. E é gente boa pra caramba também. E além de ser muito gente boa. Além do Press Start, ele edita lá o podcast dos nossos amigos, lá dos Poucas Trancas. Tá? Um grande abração aí pra vocês, seus lindos. O Zorzal também, ele edita vários episódios do RP Guacha, edita o Projeto Drama e outros podcasts também. E ele tem o seu projeto, um audiodrama sci-fi, que é o Arquivos da Patrulha. Tá entrando agora na sua quarta e última temporada. Então vai lá, ouve desde o comecinho lá que vocês não vão se arrepender. O projeto é muito legal. Excelente, diga-se de passagem, né, cara? Muito, muito bom. Então, se você estiver precisando aí de editor, fala lá com o Zorzal, beleza? Chega então de enrolação, porque as apresentações já foram feitas, os recadinhos também já foram dados e bora pro episódio? Neuza, Press Start. Lisa Comigo Chef. Bom, galera, como ficou aí na introdução, no papo aí, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a imigração japonesa no Brasil. Que até por esse motivo, por esse acontecimento, que hoje nós, que moramos aqui no Japão, podemos estar aqui, né? Que iniciou com os descendentes aqui, os ascendentes da galera toda aqui, porque eu não tenho descendência japonesa, nem eu, nem o Andrei, né? Nós não temos descendência japonesa, mas a minha esposa, ela é filha de japonês, a grande maioria aqui são netos também, netos e bisnetos de japonês. Então a gente vai bater um papinho e até como eu falei na introdução, agora dia 18 de junho foi o dia da imigração japonesa no Brasil. Pra gente iniciar o papo então, ô Everton, fala um pouquinho pra gente aí sobre
a imigração japonesa, você que é o cara, é o mais inteligente de nós aqui, né? Eu já vou deixar claro, eu não sou historiador, mas eu fiz essa pesquisa para o meu livro, o meu primeiro livro, na verdade, que é a história da mídia brasileira no Japão. Então eu começo contando por que os brasileiros estão aqui. Bom, como o Will disse, os japoneses foram ao Brasil em 1908, comecinho do século passado. Na verdade, o navio Kasato Maru deixou o porto de Kobe no dia 28 de abril de 1908. Ele levou aí 52 dias, né? Chegou no dia 18 de junho, que é considerado o dia do imigrante japonês, né? Então, foram 781 imigrantes nessa primeira leva. E só para dar um contexto, o Japão, nesse comecinho do século passado, ele estava longe de ser um país de ponta. Era um país muito pobre, né? Não era uma potência econômica. Então, a guerra com a Rússia tinha deixado o país mais pobre ainda. Não tinha muita comida, as pessoas... Enfim, o Japão era um país pobre. Então, uma das soluções foi enviar imigrantes japoneses para outros países. No caso do Brasil, o Brasil ele vinha do fim da escravatura. Então, as fazendas de café precisavam de mão de obra. Os primeiros imigrantes que, na verdade, tinham ido para trabalhar nessas lavouras foram os italianos, mas italianos espertos, né? Eles não foram como trabalhadores, não quiseram aquele serviço braçal. E aí, logo depois, fizeram esse acordo com na verdade, era um importador de café, um japonês que importava café. E aí mandaram a primeira leva, foi no Kasato Maru, e chegou no dia 18 de junho de 1908. Uma coisa interessante, isso está em todo quanto é lugar, nos livros de história. Quando os imigrantes japoneses chegaram, era festa junina, né, no Brasil. A gente está no período das festas juninas. Então eles chegaram de noite e estavam soltando fogos. Eles acharam que estavam soltando fogos para recebê-los. Eles se sentiram assim, acolhidos. Ah, meu Deus. Já começou aí a embelação japonesa, brasileira aí, né? Enganando todo mundo já. Não diria enganando, né? Mas enfim, os japoneses foram em busca de dinheiro. A propaganda que era feita aqui é que lá o dinheiro nascia em árvores, que na verdade era o café. O café realmente dava muito dinheiro, mas não para os trabalhadores, né? Para os donos das fazendas. Mas os japoneses foram realmente meio enganados com isso. Eles foram com a intenção de juntar esse dinheiro e voltar para a terra natal. Isso nunca aconteceu. E aí, depois a gente vai entrar nisso, mas isso tem uma certa semelhança com o movimento Dekasegi, né? Hoje a gente não fala mais do movimento Dekasegi, mas a vinda dos brasileiros, dos imigrantes brasileiros ao Japão. No começo eles vinham trabalhar em fábricas, juntar muito dinheiro. Naquela época era o fim da bolha econômica no Japão, então ganhava-se muito nas fábricas, e aí o pessoal voltava para abrir um negócio, comprar uma casa, e isso foi se espalhando, mas... conforme esse movimento da vinda dos brasileiros ao Japão foi crescendo, as pessoas foram adiando a volta, e você tem aí pessoas como, acho que a Biju tá, 30 anos aqui, nasceu, sei lá, praticamente aqui. Eu não sei quantos anos o Kleber tá aqui, mas assim, a maioria das pessoas, se você perguntar para os brasileiros aqui, eles estão há muito tempo. Eu estou há 21 anos. E vocês? O Reni, ele voltou com o Kasato Maru pra cá, né? Claro. Tô há 6 anos aqui, cara. Mas veio pra ficar quanto tempo? O navio ficou muito tempo lá no Brasil. Não, eu vim, na verdade, pra ficar o tempo que precisar. Sim, mas a intenção, na verdade, não é voltar pro Brasil. Nem sei se eu deveria contar isso daí. Mas a intenção não é voltar pro Brasil, a intenção é ir pro Canadá depois. Reni foi pro Canadá, é o novo meme? Será Todo mundo está aqui, menos o Reni que está no Canadá. Agora eu entendi. Mas eu vou junto, hein? É bom pra caramba, né, cara? A galera tá no tem um brother aqui. que acabou de conseguir o visto, cara. Um brother meu. Pegou ele e a esposa. Logo tá lá. Eu tô aqui há 7 anos. Como uma grande parte dos brasileiros,
vim para ficar 3 anos e já tô 7, não sei se passo de 18, talvez 20 anos, eu não sei. Era para ficar 3, né? E lembrando que o movimento, oficialmente, a vinda dos brasileiros começou em 1990, né, com a mudança, uma pequena mudança na lei de imigração. Então a gente já tem aí 32 anos a gente chama de movimento Dekasegi, mas essa palavra Dekasegi, aliás, para quem não sabe, significa sair para trabalhar em outro lugar, né? Mas tem uma conotação, os japoneses já usavam essa palavra antes, é uma palavra japonesa, né? Do pessoal que vinha, por exemplo, de Hokkaido, trabalhar em Tóquio. Então você sai do seu lugar para trabalhar em outro. Mas ela tem uma conotação um pouco negativa, então mesmo lá na comunidade japonesa, a comunidade Nikkei no Brasil, ele tem uma conotação um pouco negativa, e também porque já não é mais isso, né? O povo não veio só ganhar o dinheiro e voltar para sua terra natal, o pessoal ficou aqui, então a gente chama hoje de imigrante brasileiro, que eu acho que é o mais correto também, né? Essa conotação que você falou, Everton, é mais ou menos o que a gente no Brasil fala lá, ou o gringo ali, né? Não é uma coisa que você querendo desprezar a pessoa, mas na linguagem de hoje seria o bullying que a pessoa acaba fazendo com o estrangeiro, né? Então a gente fala, o gringo ali, seria mais ou menos nessa região, cara. Acho que em São Paulo, pelo menos, não tem conotação negativa, não. Porque o gringo não. Eu acho que é o contrário, porque assim, imagina, quase que significa, se você tá saindo, você tá largando tudo que tem aqui pra ir ganhar dinheiro fora, é porque não deu certo. Então, assim, tem essa conotação de... Tá, entendi agora. Mão de obra barata, ou enfim, desqualificada, mas não é isso, não é por aí. Por isso que mudou, a gente fala hoje, e todo mundo usa o termo imigrante brasileiro mesmo. E o Kleber não contou, e o Kleber? Tá quanto tempo aqui? 2006, faz 16 anos. Veio pra ficar quanto tempo? Acho que eu vim pra ficar 2, eu acho. Tá vendo? Mas eu acho, mas isso olha, 95% dos brasileiros é dessa forma, eles vieram pra ficar 2, 3 anos, voltar pro Brasil, mas a maioria ficou. Será que com os descendentes que foram pro Brasil também eles tiveram com esse pensamento? A gente vai pro Brasil para ficar 2 anos e... 2 eu não digo, porque naquela época era viagem de navio, navio 50 dias, pouco mais de 50 dias. Até isso. Já é difícil um dia de avião, né, cara? Eu ia comentar isso daí, né, que o Everton falou, porque muita gente reclama, eu tenho que ficar 28 horas num voo, eu tenho que ficar 30 horas no voo, é desumano isso. Imagina nessa época, que era 54 dias. Então, mas na época, eu tava lendo aqui uns links aqui que o grupo enviou aqui no nosso grupo aqui, e na época eles foram com contratos de tipo de 3, 5 e 7 anos, né? Pro Brasil, né? Os primeiros, né? Mas esse contrato nunca foi cumprido, porque eles chegavam com dívidas, então assim, eles ficavam nas fazendas e não tinha, até pagar tudo, 3, 5, já não dava mais, tinha que ficar mais tempo, né? Não sei por que eu me familiarizei com isso, que aqui no Japão a gente também vem... A dívida quase nunca acaba. Com dívida, né? Por isso que eu falei, assim, é muito semelhante, né? Não só essa questão, mas também de você ir para lá, para voltar para sua terra natal. E isso também nunca, não digo nunca se concretizou. Eu conheci alguns japoneses que voltaram aqui, que foram para o Brasil e voltaram. Mas eu acho que a grande maioria acabou ficando por lá mesmo, né? Até por causa da dificuldade naquela época. Enfim. E só antes que eu esqueça, porque eu lembrei, e eu não quero perder essa oportunidade, de falar, se vocês não visitaram o Museu da Imigração. Tem no Brasil também o Museu da Imigração, mas aqui tem o Museu da Imigração Japonesa em Yokohama, que é muito legal. E tem em Kobe, o local que os japoneses ficavam para se adaptar antes de pegar o navio, ali é um museu também. E é muito legal, muito interessante, vale a pena. Aliás, Kobe, para mim, é uma das cidades top 3 do Japão, vale a pena visitar. Depois do terremoto,
94, se eu não me engano, né? Foi todo renovado, então, assim, é uma cidade muito bonita. E esse local, né, que é o centro do imigrante, centro de imigração, não sei o nome exatamente, lá em Kobe, ele foi todo construído, quando você anda nos corredores, ele parece que você tá dentro de um navio. Ele é a réplica perfeita de um navio, porque era para as pessoas começarem a se adaptar. A viagem era longa, então eles ficavam ali dentro se adaptando, tendo aulas de português, enfim, para fazer a viagem de navio. É muito legal. Caramba, que da hora. Gente, vocês falaram da Biju, mas ela não falou aí do é verdade. tempo, de como ela foi parar aí no Japão, né, Biju? Fala aí pra gente. É complicado explicar isso, sabe? Tipo, já me perguntaram em outros podcasts também, mas é que no meu caso eu vim quando eu era criança. O que aconteceu comigo? Eu dormi, acordei, tava no aeroporto, cheguei, tá no Japão. Tipo, foi isso que aconteceu comigo. Eu tinha 6 anos, então foi tudo muito rápido. Minha mãe, ela veio antes pra cá, então desde os meus, se eu não me engano, dos 3 aninhos até ela voltar pra me buscar mesmo, que foi com de 6 para 7 anos, né? Eu morei com a minha avó. Então esse tempo eu fiquei sem a minha mãe. E aí um dia ela voltou, me pegou e a gente veio pra cá. Foi isso que aconteceu. Então, tipo, eu não vim pra trabalhar, eu vim quando era criança, né? E por isso... Tinha quantos... em que ano foi isso, mais ou menos, Biju? Você quer que eu entregue a minha idade, né, Everton? Foi em 92. Foi bem no 92. comecinho do movimento Decaseg. Isso é interessante porque, na verdade, oficialmente, como eu disse, 90 foi a mudança da lei. Foi quando começou a vir muito brasileiro. Porque aí eles começaram a permitir que descendentes da segunda e terceira geração tivessem o direito do visto de longa permanência, e esse visto permite a atividade econômica. Na verdade, isso é interessante, né? Esse detalhe da lei, porque os japoneses são muito espertos, né, na hora de escrever as leis. A lei diz o seguinte, tá? A terra dos antepassados. É um visto de longa duração, de longa duração, de 1, 3 ou acho que tem 5 anos agora. Como a pessoa fica muito tempo, então ele permite que você trabalhe para você receber um dinheiro para se manter nesse período. O visto não foi feito para liberar os descendentes da segunda e terceira geração para vir trabalhar. Não é de trabalhador. Não é igual o Green Card dos Estados Unidos. É um visto especial para você vir conhecer a terra dos seus antepassados e que te permite trabalhar. Caramba, eu não sabia disso. Esse é um detalhe que não é muito explicado, muito divulgado, né? Por isso que o Japão até hoje, não tem uma lei específica para a imigração. Você vê que eles têm aí, recebem estagiários asiáticos, o Japão precisa de mão de obra estrangeira, porque senão não move a economia. O Japão, a cada ano, diminui o número de crianças, enfim, esses problemas todos que dá um outro podcast. Mas quando eles liberaram, tanto que agora, recentemente, né, um pouco antes da pandemia, que eles liberaram a vinda da quarta geração, né, do Yonsei, mas com umas condições assim bem específicas, né? Você tem que saber japonês, tem que vir já com contrato, etc e tal. E já a segunda e a terceira geração é mais fácil, né? Mas esses detalhes não são muito divulgados. E só para não perder o gancho, a Biju tava falando que ela veio pequena, né, que a mãe foi buscar e trouxe a Biju. Nessa época, até a liberação desse visto, os brasileiros vinham, realmente ficavam um pouco tempo e voltavam. A maioria eram homens solteiros, deixavam a família no Brasil. Eu lembro que meu tio foi um dos primeiros da família que eles vieram em 87, mais ou menos, 1987. Meu pai veio em 89, eu acho. Isso antes, porque eles são japoneses, né? E aí o que aconteceu depois? Começou a vir muito brasileiro, mudou o perfil. Começou a vir famílias, eles começaram a trazer as crianças, a família toda, a esposa. Se vocês perguntarem, acho que eu lembro dessa época, muitas famílias vinham, o pai vinha, ou vinha uma pessoa só da família, ou os filhos mais velhos. Depois começou a vir família inteira. E aí mudou o perfil da comunidade. Aí começaram a surgir negócios brasileiros, escola, tem, enfim, de tudo. Mas é justo nessa época, mais ou menos entre 90 e 95, que começaram a vir famílias inteiras. Bem legal você ter tocado nesse assunto, Everton, porque até me veio uma pergunta na cabeça aqui. Igual, vocês são
qual é a descendência de vocês? Lógico, né? Japonesa, mas na questão, vocês são netos, filhos, bisnetos? Só uma correção de falar ascendência, né? Ascendência, né? Ascendência. Nós somos descendentes, mas a nossa ascendência, quer dizer, nossos pais. Eu sou terceira geração, cara. Meu avô é japonês. Eu também. Meus avós, no caso. O meu é só o meu avô, só. O meu avô é japonês. Sansei, então. Sansei. Isso. Terceira geração, Andrei. Não sei. Não sei. O que eu queria emendar na pergunta do Will era, lógico, já puxando aqui pra minha especialidade. Vocês têm lembranças antigas de histórias dos avós ou dos ascendentes aí de vocês, né? Como, por exemplo, a gente falou, o Everton contou sobre essa vinda. Então não sei como foi a vinda deles, se vocês têm referências antigas sobre essas histórias. Só para responder a pergunta do Will, eu sou a segunda geração. Meus pais, tanto minha mãe quanto meu pai, são japoneses. A minha esposa, tanto por parte de mãe e por parte de pai, são filhos de japonês. Não, deixa eu contar uma história. Outra coisa que eu descobri, na verdade, nem ele sabia. Porque ele é homem. Ele é homem. Também. Descobri porque a gente, teve uma neném. Descobri é foda. Eu tenho minhas dúvidas se é dele mesmo. Olha, pelo tamanho do nariz dela e a cor dela, branquela, quase transparente, eu tenho certeza que sim. Mas falando sério, o Juca, na verdade, ele é filho de japonês, quer dizer, japonesa com espanhol. Ele não tem nada de brasileiro. Por parte da mãe dele, são todos japoneses mesmo, de Okinawa. E por parte do pai, são todos da Espanha. Ou seja, ele não tem nada do Brasil. E ele não sabia. Um dia a gente falando sobre os nossos avós e tal, quem é japonês, quem é brasileiro e tal, a gente foi desenhando aquela árvore. Eu falei assim, mas quem que é brasileiro na tua família? Não tem. São japoneses de Okinawa e Espanha. Mas olha que legal, todo mundo... Tanto que o passaporte brasileiro é um dos mais valiosos no mercado negro, né? Porque qualquer um pode ser brasileiro. É um país de imigrantes, né? Pior. É só isso. Mas o André, vamos... Eu tô me segurando aqui, mas eu não vou André na resistir, Rússia, eu preciso perguntar. Quem é Juca? André na Rússia. Esse é o nome de um livro. Olha que livro. Nossa, adorei esse nome desse livro. André na Rússia. Só que agora você pode ser linchado, né? É verdade. Pode crer. Acho que não é uma boa hora pra ser russo, não. Eu pesquisei rapidamente sobre o nome. Em casas é Anderson, André e Andrei. Aí eu descobri que todos nós somos André de alguma forma. Porque Anderson é filho de André. O André é André mesmo. E o Andrei é o André da Rússia. Então, a versão russa de Dudu do Edu, né, cara? Minha mãe. Exatamente. Agora entendi. Agora entendi. Agora eu peguei a referência. Mas e aí, contem aí, gente, as histórias dos seus avós e pais aí. Como eles foram parar no Brasil. Eu vou deixar pra falar por último, porque senão só eu falo aqui. Eu não tenho nada pra falar, porque a minha relação com o meu avô foi muito pouca, tá ligado? Eu quase não tive nada, porque quando eu era pequenininho, né, a minha avó, né, que é brasileira, ela já tinha separado dele, né? Então ele tinha outra família, inclusive eu tenho um tio que é 3 anos mais novo que eu, né? Porque foi depois do relacionamento. Então, eu não... Mano, acho que eu devo ter visto meu avô umas 2, 3 vezes só, tá ligado? Aí depois minha mãe veio pro Japão, quando eu tinha 6, 7 anos, e aí nunca mais vi, mano. Então eu não tenho nada pra falar do meu avô. Você nunca teve curiosidade de saber um pouco da onde eles vieram, ou conhecer? Eu acho que tem muito brasileiro que veio, descendente, né, que veio ao Japão, e poucos, olha, eu conheci assim, conto nos dedos de uma mão, que foram à cidade dos antepassados, dos pais, dos avós, das pessoas. Não tem muito essa... Não sei porquê. Então, aqui é tão... Eu também eu nunca tive essa cura. Eu acho que pelo fato de eu não ter tido esse relacionamento, né, com meu avô japonês e tudo mais, eu nunca tive tanto interesse, assim, em saber de onde eu vinha ou qualquer coisa. Porque eu fui criado por brasileiro mesmo, né? Pela família do meu pai, que é 100% brasileira, né? Então eu nunca tive essa curiosidade do Japão. Eu vim pro Japão porque minha mãe veio, né? Minha mãe veio quando eu tava com 7 anos, eu acho.
E eu vim depois, tipo, aí ela tá desde quando eu tinha 7 anos, então faz muito tempo. Minha mãe veio nessa época do começo mesmo, né? Eu não vou saber o ano, eu tinha 7 anos na época. E aí, tipo... Só fazer as contas. Então, mas esse é o problema, né? Então, fazendo as contas aqui de cabeça, faz 29 anos que ela tá aqui, então. Mas olha, eu vou te fazer uma provocação, Kleber. O fato de você estar aqui, você só está aqui por causa, né, disso, de ter acontecido tudo isso, da imigração, enfim, de você ter essa ascendência japonesa. Isso não te traz uma curiosidade de saber, pelo menos ali, da onde que, pelo menos a província você sabe de onde que eles são? Não. Você não merece estar aqui. Traduzindo. É o que eu falei, eu nunca tive esse interesse, cara. Tipo assim, muitas pessoas podem falar, mano, tipo, porque muita gente fala, é importante você aprender a falar, é importante você coisar e tudo mais, né? E, mano, eu nunca tive essa vontade, cara. Tipo assim, eu não tenho vontade de ficar aqui. Eu tô aqui porque eu não tenho pra onde ir. Mas eu tenho vontade. Pronto, tá respondido. Eu tô aqui porque no Brasil eu não tenho mais. O meu pai já faleceu, minha mãe tá aqui, né? E o resto da minha família é o resto, né? Então, tipo, eu não tenho pra onde ir no Brasil, tá ligado? Então eu tô aqui por causa disso. E eu não tenho a vontade de voltar pro Brasil também, né? Mas, tipo, eu só tô aqui por enquanto pra poder levantar uma grana e ir pros outros lugares. Ir pro Canadá. Ir pro Canadá. Não, esse é o plano real meu mesmo, é ir pro Canadá. Conversando com as minhas amigas que, assim como eu, vieram com os pais quando eram crianças, eu já tive esse tipo de conversa assim, com elas, e a maioria também não se interessa, porque, tipo, veio com os pais, tá aqui porque os pais vieram e pronto, nunca se interessaram, sabe? Mas então eu faço uma provocação, não só pra vocês, né? Mas pra quem tá ouvindo, que tem essa mesma história. Eu acho tão importante a gente saber de onde nós viemos, porque eu acho que isso faz, uma hora, isso você vai cair isso na sua cabeça de você entender melhor, porque isso você vai construir a sua personalidade. Você saber de onde você veio, para onde você vai, isso te bom, o André, né? Eu ia chamar de André de novo. O André pode até falar um pouco mais sobre errado isso. Não tá, só tá traduzido, né? Então. Por isso que eu botei a historinha do nome. Exato. Porque eu acho que é muito importante, assim, eu demorei também para ir atrás das histórias, mas hoje eu vejo, eu tenho muito mais curiosidade hoje de saber mais, né? Eu sei bastante coisa. Então, até pensando em escrever um livro, porque, assim, tem umas histórias muito fantásticas até da família. Enfim. Mas sobre isso, já que você evocou aqui a minha palavra, tem muito a ver com a característica. Eu acho que algumas pessoas talvez são mais práticas. Eu não conheço Kleber e a Biju o suficiente para dizer que é o caso deles, né? Mas que às vezes está mais relacionado ali às coisas do dia a dia ou em questões práticas, como eu falei. Em algum momento da vida pode ter esse despertar aí, né? De ir atrás das suas origens ou da origem da família, porque de fato isso tem a ver com o que o Everton falou, de você se conhecer, enfim, enraizar mais a sua história, né? Você ir mais a fundo sobre como de onde você veio e tal, né? Mas eu entendo que vai da característica, né? Tem gente que talvez passe a vida toda sem esse interesse, pela característica própria, assim, de estar mais ligado a outras questões. Mas é importante, como o Everton falou, né? Tem o seu valor ali. E é até uma questão, assim, que pode levar para outros caminhos também, mais filosófico, espiritual, né? De você saber ali as suas origens. Do autoconhecimento, né? Eu acho. Exatamente. É tão bom. Eu, graças aos meus pais, eu tive a oportunidade de conhecer a cidade do meu avô quando eu tinha 9 anos, a idade da nossa filha agora, a Sofia, né? Ela tá com 9 anos também. A gente simplesmente pegou um carro e viajou. A gente mora em Aichi, a gente sempre morou em Aichi, e a gente foi até Kumamoto, que é longe pra caramba. Então foi viagem assim de tipo uma semana direto no carro. A gente comeu, a gente dormiu, a gente tomou banho no carro, fez tudo no carro pra poder ir conhecer lá. E depois que eu fui na cidade do meu avô, que eu já sabia onde era a cidade e tal, aí eu comecei a ter essa curiosidade de querer saber mais. E eu sempre fui curiosa, então das vezes que eu fui pro Brasil,
eu enchi o meu avô de perguntas. Hoje, infelizmente, ele já não tá mais aqui. Mas eu enchi ele de perguntas da época que ele tava ainda aqui no Japão, com quantos anos ele foi pra lá, como foi a viagem, como foi o começo lá e tudo mais, né? Então, tipo, eu pude ter essa... Com o empurrão dos meus pais, eu pude ter essa curiosidade. E até hoje, na verdade, eu vivo pesquisando na internet De também. que cidade de Kumamoto? Aso, que fica bem lá no Asozan, né? A montanha mais conhecida por lá, né? Nossa, meu pai, né, na verdade, é de Amakusa, em Amakusa. Kumamoto. Ah, Sugoi, então é de Kumamoto também. Por isso que somos inteligentes. Ah, é verdade, né, Everton? Desculpa aí, né? Mas assim, eu levei um susto quando eu fui conhecer o lugar, porque eu não sei se vocês já ouviram falar sobre esse Asozan. E tem outras também, na verdade, ali em volta, montanha, né? Que eu não vou dizer agora em que ano que teve a erupção, que fala em português. É isso. Tipo, quando a gente chegou, tinha umas casas, assim, da época que tava só o telhado pra cima da cinza, sabe? Tava tudo soterrado. Então, tipo, era onde ele estaria. Ou seja, não estaria, talvez, né? Por isso, né? Então era um lugar bem... O Reni pode saber, ele tava lá nessa época. Eu tô esperando o Reni vir com a história. Sabe a história? Cara, meus avós, na verdade, eles foram pro Brasil quando eles ainda eram crianças, né? Minha avó, ela era criança de colo ainda, então ela não tem lembrança não tinha, né, lembrança nenhuma do Japão, porque ela já faleceu. Na verdade, os meus avós já faleceram, né? Uhum. E o meu avô, ele era criancinha também, cara. Ele não lembra muita coisa do Japão, não. Mas ele, por causa do pai dele, ele sabe algumas histórias da família daqui, né? Eles eram de Nagasaki. Nossa. E, cara, família Masuyama, isso daí eu fui descobrir bem depois. Meu pai me contou depois também. Que era uma família menor que servia samurais, no caso, né? Então a gente tinha katana da família. Só que, assim, o katana das famílias menores, na época da Segunda Guerra, elas foram recolhidas para ser derretido o aço para usar em armas, né? Em armas modernas e tal. Caralho, então, que merda. Pois é, cara. Mas depois que a guerra passou, eles fizeram uma réplica. Pois é. Eles fizeram uma réplica e deram para essas famílias, né? Então, no caso, como meu pai é o filho mais velho do meu avô, então essa réplica tá lá na casa, lá no Brasil. Caraca, é mesmo? Não é aquele Vai que ficar você com tá você, então, depois. Tá, exato. Tá lá. E o meu primo, quando ele veio pra cá, quando ele era criancinha também, né? Foi visitar os parentes Masuyamas lá em Nagasaki. E tem um templo da família Masuyama, né? Então ele contou um monte de história de lá também, que eu achei mó legal. Tinha a armadura da família, essas coisas aí. Olha, Aí Nagasaki, legal, cara. eu falei que top 3, né? Kobe, Nagasaki é a outra cidade do top 3 do Japão pra mim. Ah, que legal, cara. Aí é sim. maravilhoso lá. Ainda não fui, mas eu vou, com certeza eu vou. Super vale a pena. Nossa, já fui 3 vezes. Vou contar uma curiosidade que eu descobri. Vocês vão saber, quem aqui que tá no Japão, vocês vão lembrar. Acho que talvez a Biju não. Yakisoba no Brasil e o yakisoba do Japão são iguais? Não, totalmente diferente. Então, não é igual, né? O yakisoba do Brasil, aquele macarrão com um monte de verdura, né? Que a gente come na feirinha lá, que é gostoso. E como que é o yakisoba daqui? É um macarrão com molho e nori. Umas folhinhas Carne. de repolho. Umas folhinhas de repolho, pode crer. No máximo ali, gengibre. Molho não tem molho, ele só Não, o molho é só pra dar cor, porque ele é seco, na verdade, Seco, né? Ele é aquele... ele é seco. Então, aí eu descobri quando eu fui a primeira vez para Nagasaki, porque imagina, a maioria dos imigrantes, uma grande parte, a maioria mesmo, veio de Kyushu, né? Okinawa, Kumamoto, né? Que foi pro Brasil. Em Nagasaki tem um prato que se chama Saraudon. É o yakisoba. Ah! É igualzinho o Mentira. yakisoba do Brasil. Então, na verdade, acho que veio é um prato. Esse Saraudon é um prato de origem chinesa, né? Porque os imigrantes na época, da época do Reni, né? Antes dos portugueses, quando os chineses eram aqui no Japão, sei lá, naquela época, eles trouxeram, foi dali, por Nagasaki, que a maioria das coisas do exterior entraram no Japão, né?
Então a gente tem Eu também te amo, Everton, pra caramba. Mas aqui no Brasil sempre teve uma história de que o yakisoba era chinês e não japonês. Mas os japoneses foram que levaram, né? Porque foram os primeiros que foram ao Brasil. Tem várias coisas, né? O gyoza, o pastel, por exemplo, né? Que é uma versão do gyoza, né? É. E é o dumpling. O dumpling é chinês, na verdade, mas aqui no Japão se come muito. Muitos pratos vieram da China para o Japão, né? Uhum. Então eles entraram ali por Nagasaki. Você tem várias coisas da cultura que é chinês que foram adaptadas ao Japão. Aliás, os portugueses, quando chegaram, se você vai em Nagasaki, por exemplo, tem muita igreja católica lá. A maior comunidade católica está em Nagasaki. Você tem mais de 300 igrejas católicas. Tem palavras em japonês que vem do português, inclusive, também, né? Tem muitas palavras. Pão. Pão, vem daí. Eu ia falar pistouro, por exemplo, pistola, asfalto, Banana. botão. Banana é a palavra mais universal que existe, né? Piano é a mais universal. Piano é mais do que banana? Piano é mais que banana. Caramba. Porque tem lugar que fala plátano, né? Em espanhol. É verdade, é verdade. Piano é piano no mundo todo. É verdade. Mas assim, contando um pouquinho dessa parte da história aí também, como eu falei, né? O pai da minha esposa, ele era japonês, ele foi pro Brasil muito pequeno. Se eu não me engano, foi com 3 ou 4 anos. E a gente já morando aqui no Japão, a gente conseguiu proporcionar para ele a vinda do Brasil para cá. Então, a primeira vez que ele veio, em 2016, se eu não me engano, ele estava animado pra caramba, porque ele é de Tóquio. Ele é de Tóquio em Shinjuku. Nossa. Aí a gente levou ele até lá, algumas coisas assim, acho que vinha alguns flashes na cabeça dele, mas lógico, né, que com 4 anos você não tem, mudou muita coisa. Então, ele meio que deu aquela decepcionada, né, do fato acho que estragou um pouco do que ele tinha, aqueles flashes na cabeça, né, na memória, e chega aqui, tá tudo totalmente mudado. Mas a gente conseguiu, né, proporcionar isso daí para ele, porque infelizmente ele já faleceu. Ele veio para cá 2 vezes que a gente trouxe ele para cá. Daí a primeira vez ele quis ir lá, a gente levou, não conseguiu achar parente, essas coisas, até por causa da idade. Ele já veio com mais de 80 anos para cá. E então a gente passeou um pouco ali por Shinjuku e alguns outros lugares, e eu acho que aquele ali já deixou ele bastante feliz. E nessa questão de história, de memória, vocês têm alguma história assim que seria legal dessa parte com os avós, né, ou pais, com esse contato aqui com o Japão? Eu vou contar, porque eu ia contar a minha história aí. É verdade, eu até acabei te cortando, desculpa. Vai, emenda aí. Mas eu já emendo as duas coisas. Mas eu já vou emendar as duas coisas. Então, meu pai e minha mãe foram pro Brasil, né? Meu pai ele tinha 12 anos, então ele lembra muito do Japão. Minha mãe também, minha mãe tinha uns 8 anos. Eles foram depois da guerra, depois da Segunda Grande Guerra. Meu avô lutou na guerra. E a história toda é bem interessante. O meu avô era o filho mais velho, ele tinha uma irmã, e aí o pai dele morreu. E naquela época tinha assim, as famílias tinham muitos filhos, né? Ajudavam na lavoura, etc e tal. Então, como tinha só 2 filhos pequenos, eles arranjaram o Tobashi, né? Vem do pai do meu avô, né? Obviamente. Então eles arranjaram um outro marido para a mãe do meu avô, e eles combinaram, naquela época era comum, dele assumir o nome Tobashi. Então depois eles tiveram meu avô teve outros irmãos, só por parte de mãe, na verdade, né? O pai é outro, mas são Tobashi também, é uma família grande, eu nem sei quantos irmãos, na verdade, com uns 8 irmãos no total. Só que aí, antes da guerra, eles foram nesse movimento aí dos imigrantes, eles foram pro Brasil. Só que aí os avós do meu avô não deixaram ele ir. Por quê? Porque ele era o único dos homens com o nome Tobashi, que era de sangue mesmo, sangue Tobashi. Então eles queriam que ele ficasse para cuidar da terra. Então foi a mãe dele com a família toda, os outros irmãos,
E ele ficou para trás, para cuidar dos avós e cuidar da terra. Aí veio a guerra, e a mãe dele achou que tinha morrido, enfim, ela mandou umas cartas, e aí eles retomaram o contato depois da guerra, e aí ela falou, vem pro Brasil, porque aqui é muito bom, aqui tá todo mundo muito bem. Os avós do meu avô já tinham falecido, então ele vendeu todas as terras lá em Kumamoto, catou a família, tinha minha tia, meu pai é o segundo, e mais uma outra tia, eram 3, e a minha avó estava grávida. Os meus outros tios nasceram, um nasceu no navio e outro nasceu lá no Brasil. E aí eles foram pro Brasil, como eles venderam as terras aqui, e como eles achavam que estava tudo muito bem lá no Brasil, então foram de, tipo assim, primeira classe no navio, gastou dinheiro, né? Foi... Caramba. Só que chegou lá, não tava bem, não era assim, a história era outra. Aí eu falei, meu Deus, gastamos todo o dinheiro na passagem. Não todo, né? Então eles tiveram que recomeçar lá no Brasil. E eu lembro, a gente morou no começo, né? A gente morava num sítio com meu avô. Minha avó faleceu quando eu tinha uns 2 anos, mas eu tenho lembranças dela. E ela faleceu porque a minha avó, ela fazia dança japonesa. Ela era especialista em dança japonesa. Aqui no Japão, lá em Kumamoto, ela era meio famosa, parece. E aí foi no ano que o imperador Akihito, que era o príncipe herdeiro na época, ele ia pro Brasil como príncipe herdeiro. Chamaram a minha avó para ser a coreógrafa, fazer uma apresentação de dança com outra. Pô, que legal, cara. E ela tinha problema de pressão alta. Ela passou mal com isso. Ela ensaiou tudo alguns dias antes, semanas antes da chegada do príncipe herdeiro. Ela morreu de emoção, né? Porque naquela época os japoneses, nossa, imperador, na família imperial eram deuses. O Japão teve, até acho que o André vai citar depois, tem um livro aí do Fernando Moraes, Corações Sujos, fala dessa briga que teve dentro da comunidade japonesa no Brasil, dos que acreditavam que o Japão não tinha perdido a guerra, porque é impossível, o imperador era Deus, como que perdeu a guerra? Se ele é Deus. Então tinha essa coisa. Minha avó ficou muito nervosa quando ela soube, quando eu tava chegando o dia, e ela passou mal e faleceu. Caramba. Morreu. E aí nisso meu avô, ele casou logo na sequência, assim, acho que 1 ano, sei lá, 2 anos depois. Mas ele pegou todas as coisas da minha avó e queimou as fotos, então não tem muita coisa. Minha tia mais velha salvou alguns álbuns, mas o resto, tinha muito kimono dela, isso se perdeu tudo. Bom, enfim, essa é uma história. E eu lembro assim, dentro de casa, a gente falava, eu era pequeno, mas eu lembro que a gente falava tudo em japonês dentro de casa. Aí quando eu fui pra escola que eu fui aprender português direito, eu falava português também, então era engraçado. E outra coisa, a família do meu avô, né, os meus outros tios, quando eles vieram, eles trabalhavam em fazenda italiana, de italianos. Então, desde pequeno, a gente usava algumas palavras que eu achava que era português, mas eu tava falando italiano ou tava falando japonês. Então ninguém me entendia. Eu ia na vizinha pedir a negui, e ela falava, você não tem nem ideia que você tá... Não sei o que é negui. Que é cebolinha, né? Então eu ia pedir cebolinha e falava negui. Ou minha mãe falava, a gente falava, lá, põe na vasca. Vasca é tanque, né? Tanque de lavar roupa. O bom é que pelo menos pão você não ficava sem, né? Nem pão, nem banana. Nem pão, nem banana, pode crer. Bom, enfim, mas aí quando eu vi, então, a gente aprendeu esse japonês dentro de casa. E isso é interessante. O japonês que a gente aprendia na colônia, né, lá nas comunidades Nikkeis, é o japonês dos japoneses que foram antes da guerra. Então é um japonês arcaico. Eu lembro que quando eu cheguei aqui a primeira vez, em 94, falavam umas coisas que o pessoal falou, meu Deus, de onde que veio essa pessoa, né? Por exemplo, Benjo, no Brasil se usa muito. Eu tinha certeza que essa palavra ia sair. Benjo seria fossa hoje, né? Então, onde fica a fossa? E a gente usa a palavra banheiro, que é diferente, ou tearai, ou toire, né? Mas isso era engraçado. Ou, enfim, várias outras palavras, eu não lembro agora, mas eu tive que fazer outro curso de japonês depois, né? Meu japonês era esquisito. Eu lembro que os japoneses falavam assim, chutou, né? Não tava entendendo muito. E quando meu avô veio, meus pais trouxeram meu avô pra cá, depois que a minha outra avó faleceu, eles trouxeram meu avô pra cá, e eu lembro de uma cena, meu avô foi conversar com o vizinho dos meus pais lá, conversou, voltou e falou, nossa, ele fala bem japonês. Aí eu falei assim,
Ele é japonês, né? Aí é porque ele falava, meu avô, mas fala estranho, esquisito. Mas por quê? Porque usa muito katakana hoje. E na época do meu avô não existia. O katakana é pra quem não sabe, é um alfabeto utilizado para palavras estrangeiras. Então, por exemplo, maçã. Tem uma palavra em japonês para maçã, que é ringo, mas também usa muito apuro, que vem do inglês, de apple, né? Mas pro meu avô não existe apuro, né? É ringo, né? Então ele não entendia muita coisa que o cara falava. Enfim, essa é a história. Deixo para vocês agora. Pela história que vocês contaram aí, os avós e pais de vocês foram de uma geração depois da primeira lá. Mesmo sendo ruim, sendo enganados, os japoneses continuaram vindo pro Brasil, né? E eu acho que a guerra também influenciou, né, Everton? Depois da Segunda Guerra, os japoneses continuaram vindo, não foi isso? Depois de um tempo, porque os japoneses foram, de certa forma, perseguidos no Brasil, né? O Brasil estava no outro lado, né, da guerra. Então, teve perseguição, muita gente perdeu muita coisa, tem muita história. Tem vários livros interessantes para quem gosta de história, né? Que conta esses períodos aí, que foram... Os japoneses esconderam muito, porque o japonês, ele... Até hoje, né? O japonês esconde muito, ele não é de ficar falando, né? Mas os japoneses sofreram muito, a gente perdeu tudo no Brasil por causa da guerra, né? Andrei, só para ter uma ideia, eu tava dando uma pesquisada aqui. Antes da guerra foram cerca de 189 mil japoneses, e depois da guerra foram 68 mil. Ah, foi menos então. Mas essa ideia de, por exemplo, uma primeira leva que vocês até brincaram que foi enganada, mas continuou 189 mil. Não, então pensa, bastante, porque aí depois tinha os descendentes, mas por que não foi muito? Porque depois da guerra, ou pós-guerra no Japão, o Japão se desenvolveu muito, aí já não precisava mais ir embora, né? Sim. Aí foi o Japão rápido, né? Cresceu assim muito rápido. A ideia que eu tinha é que tinha ficado devastado e que no começo. Ficou, mas eles se reconstruíram bem rápido. Então, essa reconstrução rápida que eu não tinha muita ideia. É rápido porque, imagina, na década de 60, no final de 60, 70, o Japão já era uma potência. Sim. Então aí você tinha o quê? 30, 40 anos, sei lá, no máximo 40 anos depois da guerra. É um período muito curto, né? É verdade. Hoje é época de uma obra aí no Brasil, né? Essa época de evolução que teve do Japão é a época que um governo leva aí pra fazer uma obra aí, né? Ah, sim, agora eu entendi. 30, 40 anos aí, né? Não, pelo amor de Deus, a gente vê aí essas histórias de terremoto, de alguns desastres naturais, o tempo que os japoneses levam, né? Esse preparo, né, que tem pra arrumar, pra reparar as coisas, pelo amor de Deus. O Japão, ele investiu em educação. Então, porque as escolas foram destruídas, na época da guerra, os estudantes iam para a guerra, né? As crianças iam para as fábricas de armamentos. Então, no pós-guerra, o Japão investiu em educação. E aí, eu acho que é a solução, né? Sim. Tá aí, é simples, investir em educação. Vou jogar uma outra pergunta aqui, não sei se vocês iam perguntar alguma coisa, ou se alguém ia falar alguma coisa, mas eu vou jogar a pergunta, vocês podem falar. Antes de você lançar a pergunta, eu queria até perguntar pra Biju, né, porque em outros podcasts ela falou um pouquinho sobre, até ela comentou no comecinho do episódio sobre essas experiências que ela tinha com os avós dela no Brasil, né, que como a mãe dela tinha vindo pra cá, ela viveu boa parte com os avós lá no Brasil, né? Então, você podia contar um pouquinho pra gente dessa parte, né? Porque a sua avó, o seu avô, né? Ele era daqui do Japão, né? Sim, senhor. Então, na verdade, o meu avô, ele foi antes da guerra. Ele foi com 21 anos. Toda vez que eu perguntava pra ele, o que ele mais falava é que prometeram um paraíso pra gente, e a gente chegou aqui e era o inferno. Tipo assim, eles chegaram meio que nem o Everton comentou, né? A café dá dinheiro, era tipo isso. Kohino aqui, Nikaneganaru, era o que ele sempre falava pra mim. Então, tipo, quando a gente tava até fazendo café em casa, ele brincava, dá uma olhada, vira a latinha, vê se não cai dinheiro. Tipo assim, porque foi bem diferente o que prometeram aqui e o que ele viveu lá. E tem outra questão também que eu preciso comentar aqui, que eu não sei se foi só com meu avô, com o pessoal que ele viajou,
mas ele veio na época que, além da passagem que estavam oferecendo, tinham as outras passagens que eram super, tipo, muito baixo o valor, que ele me contou que eles pagaram, tipo, era coisa assim de, hoje em dia, né, coisa assim de 2, 3 ienes, ou seja, hoje em dia não vale nada isso, né, e na época também... Por uma bala. Na época também ele falou que era bem, bem barato, mas tinha essa outra passagem, e eu acho que no caso do meu avô e a família dele, eles vieram meio que, não muito, como fala? Meio, não é ilegal, mas tipo, veio um pouco diferente, sabe, das outras pessoas que viajaram pra lá, e o lugar que eles ficaram também lá, acho que no começo eles foram pra São Paulo, mas lá as lembranças que ele tinha, assim, eram... Nossa, era coisa de escravo mesmo, sabe? De, tipo, pedir comida e a pessoa jogar no chão pra você comer. Era onigiri amassado, tipo, coisas assim. Então, sempre que eu perguntava pra ele, ele falava que, tipo, japonês não presta, mas brasileiros também fizeram coisas erradas. Só que ele me contava também que na fazenda que ele chegou a trabalhar depois, que parece que ele fugiu da primeira, aí foi parar numa fazenda de japonês, que era plantação de... Eu não vou lembrar agora do que era. Mas lá, os japoneses também maltratavam eles. Então, tipo assim, ele sofreu na mão de brasileiro, mas também sofreu na mão de japonês. Qual foi a pergunta, Will, que eu esqueci? Não, mas é exatamente isso. Era isso? Essas histórias que... E olha que Bom. coisa, acontece até hoje isso, né? Aí, Né, tipo, Reni? eu fiquei sem a minha... É assim, Reni? Exploração. Deve ser. Tá todo mundo falando que sou eu pra discordar. Então, eu fiquei morando um bom tempo com os meus avós lá e mais alguns tios, acho que 3 tios. Que a minha mãe, ela tem um monte de irmãos, eles são em 9, né? E mais da metade estava aqui pro Japão já, e o resto, os menorzinhos, tava tudo lá, e eu também. E nessa época, eu cheguei a estudar em escola, creche, né, japonesa, que ficava na esquina da casa da minha avó, mas também tinha o meu avô dentro de casa. E aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o Everton. Eu cheguei no Japão achando que eu sabia falar japonês. Só que era um Nihongo antigo, além de ser antigo, era de Kumamoto. Então, tipo, por exemplo, aqui a gente fala steru, lá eu tava acostumada a falar hokaru. Ou então, meu avô vivia me dando bronca e ele falava assim, Nashioto, que é tipo, o que você tá fazendo? Só que no Japão a gente fala nani shiteru no? Então, tipo assim, eu cheguei na escola me achando, conversando com todo mundo, e todo mundo tinha a mesma reação, tipo, boca aberta e, tipo, essa estrangeira zoiuda tá falando aí. Era bem assim. E Do mato, né? A menina do mato. Pois é. Uhum. Então, segundo a minha outra mãe... coisa que eu falava era Goto-san, que eu acho que é de Kumamoto, que eles falam que é Goto-sama, né, na verdade. Uhum. E a gente sempre falou Goto-san. E aí eu lembro que estava comendo e eu comi rápido. Tinha umas amigas da minha mãe, eu falei Goto-san. E elas, Goto-san, que mascara. Elas acharam que, tipo, Goto-san era o nome de uma pessoa. O Goto, o senhor Goto também está chegando para comer com a gente. Mas eu passei por isso também, então eu tive aquele tempinho aqui quando eu cheguei de estudar do zero, aprender de novo. Fora que a creche que eu estudei, a maioria dos professores eram de Osaka, então misturou também. Então, tipo, era aquele japonês super feio, né? Aí eu tive que estudar do zero de novo. E, tipo, na época que eu cheguei em 92, quase não tinha estrangeiros ainda. Pelo menos em Toyota, onde eu morei, eu fui morar. Na minha escola eram poucas crianças estrangeiras. E eu, branquela, sardenta, zoiuda, né? Tipo, bem diferente, querendo falar japonês. Então, eu cheguei numa época, assim, que o bullying de verdade, tipo assim, existia. Então, tipo, foi bem difícil. Mas como eu tinha essa história toda do meu avô que sofreu lá no Brasil, eu, pequenininha, pensava assim, ele sofreu lá, acho que eu tenho que sofrer aqui também, né? É normal, né? Você está ouvindo Press Starcast, sua revista digital do mundo para o mundo. Mas diga aí, Everton, o que você ia comentar agora, por favor. Não, eu ia perguntar isso, enfim, da vinda, se vocês têm alguma história interessante do avião. Primeira vez, a viagem pro Japão foi a primeira viagem de avião. Da viagem tem alguma história interessante, algum perrengue, ou quando vocês chegaram aqui, enfim, que imagem vocês tinham do Japão e o que vocês encontraram? Eu posso cantar primeiro? Eu acho que eu vou passar vergonha, então eu já vou cantar e vou ficar quietinha. Manda ver. Só lembrando que eu viajei com 6 anos. Foi a primeira viagem fora do Mato Grosso do Sul. Eu morava bem no interior. Acho que eu mal andava de ônibus.
Minha mãe, ela veio pra cá, daí aqui ela conheceu meu padrasto, que é japonês. Ela se casou e quando ela foi me buscar com ele já casada. Então, tipo, ela chegou e eu já tinha um pai japonês. E aí a gente viajou, na época existia ainda a Varig, eu viajei pela Varig, deitada no meio dos dois. E eu acho que dos Estados Unidos pro Japão, a gente veio em cima de um monte de coberta, cheirando xixi, porque eu fiz xixi no avião. E essa é a única lembrança que eu tenho. Acho que por isso que faliu a Varig. Gastou em convertor, né? Gastou em limpeza. Falei. Depois pra desinfetar, pode crer. Tiveram que jogar fora o avião. Não, mas tipo assim, eu só lembro que eu fiz o xixi, porque tipo, meus pais me acordaram assim, meio que quase me batendo. E aí eu lembro das aeromoças trazendo um monte de coberta e pedindo pras pessoas em volta, e aquele cheiro de, né, xixi. E tipo, eu só quietinha ali, bonitinha, e meus pais bravos, né? Então a metade da viagem foi assim, tipo, puta, eu vou chegar no Japão e meu padrasto já vai me deixar de castigo, tipo assim. Já chegou no Japão toda mijada, já. Parabéns. Agora conta a história bonita. Cara, eu já tinha viajado de avião, né? Porque eu passei uma temporada em Portugal, né? Mas quando eu vim pra cá, eu lembro que eu aprendi os números em japonês no avião, naquele, tá ligado? Joguinho que tinha, tá ligado? E eu aprendi o Ichi, Nissan, eu aprendi tudo no avião, tá ligado? Eu cheguei no Japão e falei, pô, já sei falar japonês, pô. Sabia falar os números, tá ligado? Só que aí quando eu cheguei... Só pra completar esse negócio do Itnis, dessa contagem, né? Itnis, Sanchi, é uma roubada, porque a gente não usa então. Os números em japonês. A pior coisa que tem é número em japonês, porque ninguém fala Itnis. Não, então... É Hitotsu, Futatsu, Ipiki, Ipiki, Itimai, me fez lembrar outra coisa. Como eu vou contar só uma coisinha rapidão agora sobre número. Que o meu avô, ele me contava o modo mais antigo de se contar número, que era Iroha ni Horeto, que hoje em dia já não se usa mais. Acho que só se aprende na escola por aprender. Mas eu fiz isso na escola. Tipo, a professora mandou eu sentar e ela falou assim, ali da frente, a terceira, né? Eu fui Iroha ni... Aí todo mundo deu risada, porque tipo, que criança que conta assim? E é o modo que eu aprendi lá. Não, e depois que eu cheguei aqui, né, a gente pousou em Narita, né? Não, puta, eu acho que foi em Nagoya, não vou lembrar. Eu lembro que a empreiteira que foi buscar a gente, o maluco, eu acho que ele tinha chegado um dia antes, porque ele se perdeu, cara. Eu acho que eu demorei, a gente parou em Nagoya. Eu acho que de Nagoya até Toyohashi, cara, a gente levou umas 6 horas pra chegar, tá ligado? O maluco não fazia ideia que ele tava fazendo, tá ligado? Hoje em dia eu vejo assim, eu falo, caraca, mano, o cara era muito Zé Ruela, mano. Eu demorei. Hoje em dia tem GPS, não, né? então, mas tipo assim, eu tinha acabado de chegar, tá ligado? Tava cansado pra caramba, aí entramos na wagon do Tantocha lá, e nunca chegava no Apato, tá ligado? E eu tava, na época que eu vim, eu tinha a minha filha mais velha, na época ela tinha 2 anos, tá ligado? Eu tava com a criancinha de 2 anos, né, com a minha ex, tava morrendo, e a gente nunca chegava. Eu falei, caramba, mano, o Japão não é pequenininho, né? Tipo, você... o bagulho não chega, tá ligado? No lugar eu falei, caramba, tá atravessando o Japão, não é possível, cara. E aí depois o cara falou assim, não, então, é que eu perdi uma... Porque aqui, pra quem não sabe, as Expressway, né, as Via Expressa, né, se você errar uma saída, você tem que dar um puta rolê pra chegar de volta, pra dar o retorno. E aí o cara falou, não, é que eu errei o bagulho lá e agora a próxima é só daqui não sei quantos quilômetros. Eu falei, nossa, mano. Tipo, eu falei, vou dormir. Aí eu dormi o resto da viagem. Falei, nossa. Aí a gente chegou de dia em Nagoya e de noite a gente tava, tipo, chegando em Toyohashi, tá ligado? Hoje em dia, Nagoya pra Toyohashi, você leva, tipo, 2 horas, tá ligado? E é uma Kosoko só, você tem que acertar uma saída só, tá ligado? Uma entrada, se você acertar, você chega em Toyohashi. O cara conseguiu errar uma e atrasar o rolê inteiro, tá ligado? Eu falei, nossa, mano, que maluco louco, velho. Chegaram pro Chupeta, até falaram assim, vamos dar um pulo lá em Nagoya. Ah, não, meu, um dia de viagem é muito longe. É longe demais, você tá louco, mano. Nossa, traumatizou, cara. Eu falei, caramba, mano. Aí hoje em dia, né, tipo, eu já andei bastante no Japão, né? Assim, entre aspas, né? Chupeta vai pra Coreia, mas não vai pra Nagoya. Não, então, porque depois eu morei em Toyohashi um tempo, né? E depois eu cheguei a morar em Nagoya também, tá ligado?
E aí você vê a distância, tá ligado? Porque eu já morei em Fukui, tá ligado? Que é muito mais longe. E de Fukui pra Toyohashi eu não demoro tanto que o cara demorou de Nagoya pra Toyohashi, tá ligado? O cara demorou muito, tá ligado? Eu falei, mano, você chegou a semana passada, você não faz ideia do que você tá fazendo aqui? Impressionante o Tantoja, cara. Caraca. E ele, aí chegou lá, ele ficou, não, desculpa. É que eu errei a saída. Eu falei, eu percebi, mano. Caramba, mano. Porque você tem a noção, né, de quando você estuda no Brasil, de que o Japão é um país pequeno, perto do Brasil, né? Porque no Brasil você vai de um estado pro outro, você demora, tipo, pra caramba, né? Só que no Japão é de cidade em cidade é 1-2 horas, né? E tipo assim, o bagulho demorou demais. Eu falei, cara, nós tá atravessando o Japão, não é possível, cara. Porque supostamente era pertinho os bagulhos, tá ligado? Nossa, foi uma chegada bem traumatizante, tá ligado? O motorista não era o Juca, não? Quem é Juca? É para um outro podcast. Eu não sei quem que é Juca. Quando eu cheguei no Japão, a primeira vez eu vim pra visitar meus pais, 94. Eu desci em Nagoya, mas o aeroporto de Nagoya era outro lugar, era em Komaki. Só. É verdade. É que agora é militar agora, né? Então já era mais... Mas assim, eles moravam em Minokamo, em Gifu, então era perto, assim, do lado praticamente. Tipo, meia hora, do ladinho. sei lá, 40 minutos você tá lá, ali, é perto, né? Na 41, você pega 41 e vai. E eu lembro que eu vim com a minha irmã no avião, era Varig, a gente parou em Los Angeles, essa rota não existe mais, que era curtíssima, 24 horas, parava, ficava... Oi? A gente já sabe por que não existe mais. Porque a Biju fez isso. Enfim, e aí o avião ainda tinha fumante, não fumante naquela época. Tinha ala fumante. E uma história engraçada, eu sempre lembro dessa história, quando parava em Los Angeles, a gente ficava numa sala esperando a troca do avião, né? Ficava ali uns com 1h30, 2 horas, não sei, era rápido. Ficava ali dentro. E eu lembro que tinha um quiosque ali. Ficava todo mundo numa sala grande, né? Um salão. E tinha um quiosque que vendia, enfim, coisas. E eu via um monte de gente ia lá e voltava com umas bolachas enormes. E eu falei assim, como vai lá comprar bolacha, né? E aí eu fui lá comprar o negócio, tava lá ouvindo, e aí o pessoal pedia, não sabia falar inglês, né? O pessoal naquela época, o pessoal viajava, enfim. Então eles pediam, queriam Coca-Cola, então que eles falavam Cook, please. E aí a pessoa dava aquele cookie, e aí a pessoa, como que eu não sei falar que não é isso, até explicar, então o pessoal já pegava aquilo mesmo, então todo mundo tinha uns cookies assim, que era Coke, que eles queriam Coca-Cola, na verdade. Essa era uma história engraçada. E eu lembro que eu cheguei no inverno, era dezembro, antes do Natal, e naquela época eu acho que era muito mais frio, o Japão era muito mais frio no inverno. E tava nevando, e eu nunca tinha visto neve, nunca tinha sentido aquele frio, e eu pensei que eu tava com, sei lá, reumatismo, porque doía os ossos, né? Era um frio que doía, gente, nunca tinha visto aquilo, né? Foi quando eu vi a primeira vez um handbike, eu lembro, nossa, eu não parava de comprar coisas naquele handbike, porque era muito divertido, né? Era a época que os brasileiros catavam as coisas... Tinha uns lixos, né? Famosos lixões. O Reni até hoje, né, Reni? Se tivesse, eu pegaria, cara. Não vou mentir, não. Coisa mais difícil. Mas naquela época o pessoal montava apartamento com lixo, né? Porque os japoneses, quando vão destruir uma casa, eles jogam tudo, né? Então, na época, eles iam trocar, sei lá, móveis, jogavam bicicleta. Você achava de tudo nesses lixos. Tem gente que montou apartamento com lixo. Então eu adorava ir nos dias do lixo, ia lá ver o lixo. Não, mas indiretamente ainda dá pra fazer no mesmo esquema, porque hoje em dia pra você jogar essas coisas no lixo você tem que pagar, né? Então, hoje em dia o que mais tem é doação nos grupos do Facebook, porque a maioria não jogar, da galera, pra não pagar. Exato. A maioria da galera que tá se mudando, como pra não pagar pra jogar fora, eles doam, né? Inclusive eu tô dando umas coisas que eu tô de mudança. É que hoje tem a facilidade do smartphone, da internet. Exato, Na época não tinha nada disso. Eu cheguei em fevereiro também. Tava nevando, eu criança, então, tipo, imagina uma criança de 6 anos com neve a primeira vez. Eu nem sabia que existia isso, o gelinho caindo do aeroporto até a gente subir no táxi, boca aberta, olhando pra cima, língua de fora, né? Tentando pegar a neve.
Cara, eu cheguei no frio também, eu cheguei em dezembro aqui. Mas, tipo, como eu fiquei em Portugal, lá também é frio, né? Então, tipo, não... eu gosto mais do frio do que do calor, né? Então, eu nunca tive... Eu gosto mais do frio também. Somos dois. Então, Somos Então, todos, somos três. eu acho. então, eu não... Também. É porque eu tenho esse raciocínio de que quando tá calor, você não tem o que fazer. Quando tá frio, você coloca uma blusa, tá ligado? Eu Exato, falo exatamente exato. a Eu falo mesma isso pra coisa. todo mundo. Tá com frio, Cara, você também vai faz pondo ideia. coisa. Agora, com calor, Não tem como você tem uma arrancar, hora que você não você consegue arrancar. mais. Você não pode andar pelado na rua. Mesmo você andar pelado, vai estar calor, tá ligado? Exatamente. Eu penso igualzinho. Eu já cheguei de junho pra julho, né? No verão. Então, saí do inverno, início do inverno no Brasil, e chegou aqui o negócio já estalando, né? Nossa, imagina o contraste, né? E você tem alguma história aí, Vocês Reni? estão falando que gostam de frio, Porra. e eu tá no auge do frio aqui, né? Então eu Pô, que agora não inveja, consigo cara, que aqui ser tá igual quente, a hein, vocês. mano? Aqui tá já quente. tá sentando. Não, e o pior, Queria que quente. tivesse calor. É sempre assim, né? o pior que eu... Quando tá frio, você Então. reclama do frio, quando tá calor, reclama do calor. Não, eu não reclamo. Pô, eu nunca Eu reclamo de frio, não, cara. então eu tô vendo várias postagens, né, no Insta, né, da galera do Brasil. Nossa, tá muito frio e todo mundo falando frio. Eu falei, mano, esse povo não sabe o que é bom, velho. Exato. Não, e não sabe o que é frio, né? Também, tá ligado? Exatamente. Porra, tá 5 graus, tá 10 graus. Cara, nossa, tá muito frio. Eu falo, Por rapaz. isso que eu falei agora, eu imagino o frio que o Everton falou aí, que dói o osso, pelo amor de Deus. Coloca a mão no freezer. A primeira vez que eu vim aqui pro Japão, tava todo mundo no avião entrando com uma blusa na mochila, na bolsa, qualquer coisa, eu, de boa, camiseta e tal. Assim, eu vim em volta, né? Beleza, né? Porque no Brasil tava mó calor. Mas aí, cara, o problema não foi nem quando chegou no Japão. Foi quando foi fazer a escala foi no Canadá, tá ligado? E o avião, ele não parava igual do aeroporto lá do Brasil, que é encaixado ali, tem aquela ponte lá e já era, né? Ele parava lá no meio da pista, você tinha que descer, mano, tava coberto de neve, tá ligado? E aí eu com camiseta, assim, eu parei na porta, olhei, arregalei os olhão assim, eu falei, vixe. E aí, cara, eu fui... Foi de barriga? Nossa, eu fui do avião até a primeira porta ali do aeroporto, cara, tava parecendo que eu tinha Parkinson, tá ligado? Tava frio e tava ventando, tá ligado? Nossa. Nossa. Aí, a primeira experiência que eu tive com neve foi na escala, foi essa daí. Aí, cara, abriu a porta do aeroporto, porta dupla, né? Fecha, aí abriu a outra, veio aquela porrada quente na orelha, tá ligado? Muito quente, né? Muito quente, exatamente. Foi isso aí, a primeira experiência com frio mesmo, tá ligado? Aham. Mas aí chegou no Japão, já tava de boa já, porque eu falei, vou passar isso daí de novo não. Aí eu cheguei, quando eu fui fazer... Aí ele vem em agosto. Ele vem em agosto, cheio de blusa. Pode crer, com 3, né, cara? Chega, vai duro de novo. Essas histórias de avião, a minha esposa vai me matar, mas eu vou Fez falar. xixi também? Não. Ela... É assim, né, que normalmente os comissários, a aeromoça, essas coisas, ele olha pra pessoa, vê a ascendência e dá aquele cardápio, essas coisas, né, do voo, ele dá, se ele olha pra ascendência da pessoa, descendência, vê que é japonesa, normalmente entrega em japonês. Pra mim, entregou em inglês, né? Aí entregou na mão dela, tava em japonês, ela não lembrava muito bem. A única coisa que ela conseguiu identificar foi suco de maçã. Ela veio do Brasil pra cá, nas duas conexões, ela chegava lá pedindo alguma coisa, apple juice. Nem água ela tomou, era só suco de maçã. Eu passei chegando aqui, a gente tá acostumado, né, a dirigir no Brasil, que é a mão não inglesa, né? Então, direto, o Tantosha que pegou a gente no... Tantosha normalmente é o responsável pelo funcionário na empresa. Então, quando você vem do Brasil para cá, você normalmente já vem com trabalho, alguma coisa, e essa pessoa responsável vai te buscar no aeroporto, essas coisas. Ele pegou a gente no aeroporto da cidadezinha lá que a gente morava, em Ishikawa. Eu acho que ele fez umas 2 ou 3 paradas, né? E direto, na hora que ele parava pra gente
comprar um café, alguma coisa, eu ia pro lado do passageiro do Brasil, que na verdade era o lado do motorista aqui, né? Então eu pegava e ficava parado na porta, esperando ele chegar, e ele ficava parado esperando eu sair pra ele poder entrar. Imagina uma muralha na porta pro cara entrar. O cara não conseguia entrar. Poste, né, cara? Pode acreditar, um poste na frente da porta. Na verdade, o Tantocha devia estar pensando, caramba, cara, eu não devia ter estacionado tão próximo do poste, agora eu não consigo abrir a porta, tá ligado? É provável. O cara, assim, eu não me recordo o nome dele agora, mas o que não me sai da mente... Luiz. Ele parecia pra quem assistia aquele Jack Chan, né, o desenho, ele parecia aquele Toru, né? Ele era gordinho, meio de pescoço. Ele ficava, né, o olho dele, japonês, assim, não tô sendo, assim, eu esqueci a palavra, mas discriminando. Racista. Mas assim, o rosto dele só aparecia a linha do olho. Ele não tinha o olho aberto, né? Então era igualzinho a Toru, cara. Era igualzinho a Toru. Ô Will, quando você chegou aqui, você não teve problema com a altura das portas? Sim. Tipo, tudo, né? Trem, ônibus. As portas que tinham problema com a altura do Will. Pra falar a verdade, essa casa que eu moro hoje é a primeira casa, aliás, a segunda casa que eu não tinha problema, né, com a altura. Porque a penúltima casa, principalmente quando eu acordava meio que dormindo, sabe, pra ir pro banheiro, você sai do quarto, aí tinha uma diferença pra baixo do teto. Então, assim, entre o quarto e o banheiro, eu dobrava a cabeça para poder passar. E às vezes esquecia, batia a testa na... Então, aqui, pra gente que é alto, é um... Outro problema que eu enfrentei aqui é em vestiário, para você experimentar roupa, né? Você fica... Porque eu fico assim, olhando as pessoas para fora do vestiário. O vestiário fica na altura do meu nariz. Então, para eu me Shimamura isso daí, né? Shimamura, lógico. Então, para eu me vestir nesses vestiários dessas lojas, eu tenho que ficar meio que encolhido. Senão a pessoa sabe que eu tô experimentando uma camiseta. Você tá morrendo. Caralho, eu tô imaginando. Você tá passando, tá ligado? Você olha o vestiário e tem um maluco com a cabeça pra cima. E isso aí é um episódio legal que a gente pode fazer aí também dessas coisas que se passam, né? Porque pra onde eu vou aqui, a criançada olha de virar o pescoço, assim, né? Então, eu já me acostumei. É atração. Então você vai assim... É bem por aí mesmo. Olha o gigante, mamãe. Ele veio conhecer aqui a nossa casa aqui com a Cris e a hora que ele entrou, as nossas duas filhas, a Emma e a Sofia. Aquela olhada lá pra cima. Caralho, velho. Gente, quando eu vim pro Japão, eu cheguei, eu lembro que teve uma coisa que me assustou, porque assim, foi pro interior, né? Eu tinha uma imagem, na época, por exemplo, eu assistia o Digimon, nessa época, né? Então, aquela imagem de toque, nossa, tudo moderno, papapá. E eu fui pro interior, visual, né? No Japão, e eu levei um choque, porque assim, primeiro, eu achei o país muito escuro, porque de noite no Brasil é bem iluminado, no Japão não é. É até muito Tóquio, escuro. Inclusive, né? As luzes são meio fraquinhas, né? São fracas de noite, tirando os bairros assim, mais esses que você vê o centro, os centros, assim, mas você anda mais nos bairros, é tudo muito escuro de noite, é um breu. E aí sempre tem essas histórias de fantasma, eu ficava morrendo de medo de andar, às vezes tinha aqui na casa da minha tia, da minha mãe, e eu falava, meu Deus, como que eu vou passar? Nada. E um monte de tambor, né, que são as plantações espaços de plantação. Eu conto daqui a pouco. Então, eu lembro disso. E uma coisa que me marcou até hoje, é cheiro. Porque o cheiro do Japão é muito diferente. Cheiro? Entrava em um departamento, cheiro de supermercado é muito diferente o cheiro que tem aqui. É muito diferente. Será que é o que eu sinto quando eu vou pro Brasil? Deve ser. Será que deve ser o que eu sinto quando eu vou pro Brasil? Que eu acho bem diferente. O cheiro é muito diferente. E eram essas coisas. E eu levei um choque, porque tinha uns amigos da
dos meus pais lá, que moravam, que eram umas casinhas todas iguais, e lá o banheiro era de fossa, e aquilo me chocou. Fossa assim, que Uma buraco, né? Não, era um buraco, tipo, ia lá uma vez por semana o caminhão tirar o negócio. É né? aqueles Era botão buraco, vendido, era né, tipo que eles buraco, falam. buraco mesmo. Tem ainda, no Japão ainda tem essas casas. Sim. E me chocou, porque eu falei, gente, um país tão moderno, né? Cadê o, sei lá, cadê o Digimon, né? Ai, cara. Eu realmente, quando eu cheguei também, tipo, o primeiro impacto, assim, né, quando você sai do aeroporto, assim, foi, assim, uma cidade tava, tipo, meio cinzenta, tá ligado? Eu olhei, eu achei estranho, tá ligado? Porque eu não tava acostumado com isso, né? O Japão bravo com você de não conhecer a história dos seus avós. E aí foi bem estranho, porque a gente vindo pela Expresso, né? E eu olhando assim, eu falei, caramba, que é muito diferente, tá ligado? Porque como eu fiquei em Portugal, de Portugal eu fui pro Brasil pra poder vir pra cá, então eu fiquei só um mês no Brasil e já vim pra cá, né? Então, tipo, deu muito, assim, um choque, tá ligado? Quando eu cheguei aqui, tá ligado? Foi muito diferente, assim, eu falei, caraca, mano, o cheiro, né? Quando eu cheguei aqui, eu também senti essa diferença do cheiro, tá ligado? E você sente o cheiro, você fala, caramba, mano, sabe? É muito louco isso aí. Eu acho que esse cheiro aí chapa nós, por isso nós não vai embora, eu acho. Não, eu acho que eu sou viciado nessas as maquininhas, as máquinas de venda automática, né? Eu sinto muita falta quando eu vou para outro país. Então. Pra você comprar uma São legais. Lixo, por exemplo. Não tem lugar nenhum. É só no Japão. Isso faz falta depois. Lixo é o lenço de papel, né? Aqui a gente usa muito lenço de papel. Esse lance que você falou de tudo ser escuro, a primeira vez que eu vim pra cá, eu também fui pro interior, né? Acho que todo mundo começou no interior aqui no Japão, né? Eu continuo no interior. Eu também. E aí eu tinha ido numa loja pra comprar o videogame, essas coisas assim, né? Eu tinha comprado aquela bateria pra jogar no Book videogame Office também. depois, né? Que é de desconto, tudo usado, né? Não, na época eu ganhava bem. Aí, tô voltando de bicicleta, já era bem tarde, já era assim, acho que meia-noite, 1h da madruga. E, cara, lá só tinha plantação de arroz, era um breu só, tá ligado? E aí eu lá com a bicicleta e vindo do outro lado pra cá, um cara correndo, putz, quem chegou do Japão já se assusta, de São Paulo ainda, me assustei, travei assim, eu falei, cara, ferrou, né? Eu com a Perdeu o Playboy, cheio né? de coisa, cheio de videogame. Perdeu. Aí, Tá. chegou perto, era um velhinho fazendo Cooper, tá ligado? Aí eu passei lá tranquilão. E aí depois que me falaram que é bem comum, né? Tem um monte de velhinho fazendo Cooper de madrugada aí. Mas realmente, você não viu um palmo na tua frente, assim. Bom, se o meu casamento não acabar depois desse episódio, eu acho que não termina mais, porque... Mas falando olha, eu vou dessa falar, parte- antes de você contar, eu vou fazer um protesto aqui. Nunca vi isso, você ficar contando a história dos outros em vez de contar a sua história, né? Esse negócio não pega bem. O amigo meu, ou a minha esposa. Não, Né? ele de um amigo meu. Porque Porque ele tá tá contando junto, do ele- lado dela, né? É isso aí. Aí eu acabei de contar a do vestiário, poxa. Esse aí foi comigo, não foi com um amigo. E Esse não tinha como ser com a Cris, né? então. A Cris fica embaixo da cortina. Desculpa, Cris, eu te deve amo. ter um contraste bom aí, né? Com a criançada olhando Não pra fui eu que ele e falei olhando isso. pra ela. Cris, eu te amo. Bom, ela só vai ouvir isso aí na hora que o episódio for pro ar, porque agora ela tá... Mas, voltando aqui então pra história, na primeira empresa que a gente trabalhou, tinha acabado de chegar do Brasil, né? No Brasil, até por isso mesmo que o Reni comentou, não é costume a gente ficar andando de bicicleta. Pra mim, que morava no interior, eu andava de bicicleta lá, né? Eu ia da loja pra casa, né, da Lan House pra minha casa de bicicleta, então eu já estava acostumado. A Cris já não estava tão acostumada a andar de bicicleta. Chegou aqui, a primeira coisa que a gente teve que comprar foi a bicicleta. E aí a gente começou a trabalhar numa empresa que era no famoso Nicotai, de dia e de noite. Se eu não me engano agora, se a gente estava indo para a empresa ou voltando da empresa, pegou também umas ruas que tinham esses tambores. Tambores, para quem não conhece, ela já tá me olhando aqui, fungando.
Tambor, pra quem não conhece, são uns campos assim que o pessoal planta arroz. Então, normalmente, ele é abaixo do nível da rua. E nessa vinda de bicicleta... E barreiro ainda, hein? E barreiro. Um barreiro. Nessa vinda de bicicleta, no escuro, só viu ela falando... Ai! Pô, tambor. Tombou no tambor. Tombou no tambor. Então, primeiro eu vi se tava tudo bem com ela, depois eu fiquei dando risada, que não tinha como. Eu não gostei da vida. Como eu vim ainda criança, eu não tenho muita história assim, sabe? Tipo, lembranças assim que eu tenho é tudo meio ou sujo, como o xixi, por exemplo, ou bonitinho. Eu entrei no apartamento, minha mãe já tava morando com o meu padrasto, né, no apartamento, e tinha aquelas banheiras que é o ofurô, que lá no Brasil eu nunca tinha visto na minha vida. Minha vontade de tomar banho de ofurô. Não foi no mesmo dia, Eu não consigo entrar. Tem que ser uma piscina de 900 mil litros. Um dia você acha um ofurô adaptado. Pega na canela, né? Pega na canela do Will ali. Imagina ele tentando deitar. Ou você pode aproveitar, Will, a época que o tambor tá cheio de água. Boa, né? Vou tentar. Aqui em casa, no máximo, é uma poça d'água, né, cara? Eu cheguei no apartamento, eu vi aquele ofurô enorme. E pra mim era piscina. Então, o que eu fiz? Eu fui correndo na minha mala, eu achei o meu maiô que eu trouxe do Brasil. Não era nem maiô, minto. Na época, eu acho que era moda usar. Até criança pequena usava aqueles biquíni bem, sabe? Triângulozinho, pequenininho. E a minha mãe trouxe pra mim. Então, tipo, eu fui correndo na frente do meu padrasto, ele sem entender nada. Coloquei o meu biquíni, pedi pra minha mãe encher a água e fui tomar banho de piscina. E foi a história que eu contei pra minha avó, quando eu liguei pra ela. Ai, vó, aqui em casa tem piscina, né? Dentro de casa. Porque pra uma criança de 6 anos, eu era pequenininha. Já imagina que mora um puta casarão, né? Ai, cara. Nossa, mas você tem piscina na sua casa? Sim, é coberta, dentro de casa. Com água quente e tudo. Com água aquecida, com água aquecida. E outra coisa, eu... na época, no apartamento, sabe esses armários embutidos na parede que tem no Japão? Que é o Tansei, Oshire? Não era aquele de correr, era aquele de abrir assim, aquela porta de madeira de abrir assim, né? E pra quem não conhece esse tipo de armário aqui do Japão, ele é dividido em duas partes. Tem a parte de cima, tipo um vazio, e tem a parte de baixo que é um vazio. Você coloca o que você quiser ali dentro. Então tem espaço grande. E no apartamento era assim também. Eu abri, eu achei que era uma beliche ali. Tava vazio, tava pronto pra colocar minhas coisas. E eu achei que era beliche. Então o que eu fiz? Eu puxei o futãozinho, que é aquele colchão de dormir no chão, né? Eu puxei o meu futãozinho, enfiei dentro do armário e era onde eu ia dormir. Pior que dá pra entrar lá mesmo, que é enorme. Não, eu lembrei de uma história agora, depois que a Biju falou disso aí. Da minha esposa, da sua esposa. Não, né? não. Isso aí não foi comigo também, porque eu nem consigo entrar. Foi um dentro amigo do lá armário desse que tem história Não é dele. possível que ele não tenha uma história, cara. É tudo dos outros. Não, é que eu tenho algumas Apropriando histórias. da história dos outros. Mas na cidade anterior que eu morava, tinha uma moça lá que tinha acabado de vir de uma outra cidade para trabalhar na fábrica que a gente trabalhava, só que ela era solteira. E aí o que normalmente essas empresas fazem? Os tantoshis, essas coisas. Se a pessoa é solteira, quer pagar pouco, essas coisas, eles colocam mais de uma pessoa no mesmo apartamento. E aí dividem o aluguel. Aí essa moça ela foi morar com uma outra que ela nunca tinha visto na vida. Ela ficou com um quarto, né? E aí teve uma hora que ela foi ver. A outra moça falou: cadê a moça? Será que ela desistiu do trabalho? Que eu não tava vendo mais, né? Andou pela casa toda, não viu a mulher. Caramba, onde que será que ela foi morar, né? Aliás, pra onde será que ela foi? Faz uns 2 dias que eu não vejo mais essa mulher, né? Aí ela foi abrir o armário pra guardar, a mulher tava dormindo dentro do armário. No quarto que ela tava. Então, ela se assustou que a moça tava dormindo dentro desse armário que a Biju falou. Não sei se ela achou que era beliche também. Caraca, mano. Que loucura.
Bom, e voltando um pouquinho o tema da imigração, eu lembrei de outra. Quando minha mãe foi, a parte da família da minha mãe, né, foi ao Brasil, eles foram pro Pará. E eu lembro, minha mãe conta que ela lembra ainda disso, né? Eles chegaram e a terra que eles deram era uma floresta, uma parte da floresta amazônica. Então eles tinham que cortar as árvores todas. E aí era um grupo grande que foi, minha mãe fala que alguns morreram de malária. E era muito sofrimento, eles plantavam pimenta lá, eles começaram a plantar pimenta. Só que aí era muito sofrido, e aí meu avô decidiu ir para São Paulo, que tinha um amigo que acho que estava lá e chamou, e aí foi para São Paulo. Mas minha mãe fala que ela lembra assim que só tinha mato, era tudo, não tinha nada, eles fizeram tudo do zero. E outra história, e o meu avô aqui no Japão, eles são de Miyagi, a parte da minha mãe. Inclusive assim, tem uns parentes que na época do tsunami, eu não fui conhecer a parte da minha mãe lá em Miyagi, mas eles moravam na região que foi atingida pelo tsunami. Nossa. Inclusive, de 2011. E o meu avô era pescador de baleia aqui. Caralho. Caramba. Baleia. Pescador de baleia. E ele tem uma história aí com a minha avó, na verdade, era uma família rica. E eles eram contra esse casamento com o meu avô. Então eles casaram meio assim, a rebelia, né, digamos assim. E foram pro Brasil. Então perdeu-se um pouco do contato, por isso que... Mas minha mãe acho que chegou aí lá pra Miyagi. Em Kumamoto eu não fui, mas assim, tem muitos familiares. A família Tobase é um nome bem diferente. Eu já fiz essa pesquisa, só existem 14 famílias registradas no Japão, Tobase. E são todos parentes. Caramba! Se vocês encontrarem qualquer Tobase, é parente. E quando foi pro Brasil, quando os irmãos do meu avô, né, foram antes da guerra, lá eles foram registrados, o Tobase deles é com S. Quando meu avô chegou e registrou, eles registraram com C. Então, parte da família tá com Tobase, porque o correto seria com SE no final, porque em japonês não tem CE. Mas na parte da família, da nossa família, da família do meu avô, é tudo com CE. T-O-B-A-C-E. Tobase. Mas se vocês encontrarem qualquer Tobase aí, é parente meu. Como eu falei, o meu avô ele foi com 21 anos. Então, eu tenho lembrança dele falando mais japonês do que português. E quando ele falava português, era aquele português, sabe, todo atravessado, assim, né? Não dá pra entender muita coisa. E a história que a minha avó contava direto pra gente é que toda vez que, como eu falei no começo, minha mãe, ela tem 8 irmãos, são em 9. Então, toda vez que nascia uma criança, o meu avô tinha que registrar, não tá acostumado com português, né? Fala mais japonês. Todos os meus tios têm o nome em português e japonês. O nome em japonês, beleza, tá tudo certo, normal. O nome em português dos meus tios, eu acho que de 9, 7 tá errado. Porque na hora de escrever, ele errou o português e ficou por isso mesmo. Então, tipo assim, tem muito nome dos meus tios que eu conheço de um jeito, mas se pegar ali o registro deles, tá diferente, tá errado. Isso acontecia muito, né? E é engraçado, por exemplo, na minha família, não tá registrado oficialmente, mas as minhas tias, minha mãe, por exemplo, são nomes em japonês, mas ninguém conseguia falar, né? Os nomes lá no Brasil. Então, na família, não sei se isso é comum, mas dentro da nossa família, os nomes das minhas tias, minha mãe, é tudo nome de flor. Então, Margarida, tia Margarida, minha mãe é Rosa, Dona Rosa, eles usaram o nome de flores pra identificar. Mas assim, não tem não é oficial, não tá em lugar nenhum. Eu não quero conhecer a tia trepadeira. Desculpa, Everton, não podia entender. Esse não tem. Esse é da família do rei. Não é flor. Minha família não tem pessoas com nome de flor. Enfim. Pode ser Nem do de Ju, trepadeira. que gosta de tapar no buraco. E outra coisa que eu queria Que contar mesmo? também, que eu lembrei, só para encerrar aí esse nosso episódio, eu cresci comendo na minha família, minha avó, então se juntava e fazia tudo, né, em casa. Moti, eu lembro que batia moti, miso, que é a pasta de soja, enfim, fazia-se de tudo.
E muitas das comidas japonesas que eu cresci comendo lá, e quando eu cheguei ao Japão, não tinha aqui. Eu falei, meu Deus, como assim não tem, né? Tipo, é japonês o negócio e não tem no Japão. E aí fui descobrir, assim, muito depois, porque assim, os japoneses adaptaram muito a comida lá com produtos do Brasil, né? Que não tinha no Japão. O ume, por exemplo. O ume é uma ameixa japonesa, uma conserva de ameixa japonesa. No Brasil, eles usavam o hibiscus e chamava de ume. Eu cresci achando que aquilo era ume. E eu nunca vi no Japão. Olha, agora, tipo, tem um mês, sei lá, 2 meses atrás, que eu vi, alguém postou que achou aqui no Japão esse hibiscus, que é na verdade a gente falava hanaume, que é uma folhinha assim, toda uns triangulinhos. E só de lembrar me deu água na boca, até porque é bem azedo e é muito gostoso. E a gente comia isso no Brasil, mas aqui não tem, você não acha para comprar em lugar nenhum. Tem que fazer. E, enfim, várias coisas assim que eu achava que era japonês. Quer dizer, é japonês, mas adaptado lá no Brasil, né? Essa aí é uma das histórias aí que logo a gente vai fazer um episódio falando sobre isso daí, né? Porque eu também coloco aqui a minha repúdia que eu não achei o meu MUP de 1 litro aqui no Japão. Que todo mundo falava. Não tem MUP. Não tem MUP no Japão, mas é um episódio que a gente vai fazer aqui futuramente sobre essas coisas que enganaram a gente. O carinto, que é comum no Brasil, o amendoim japonês, essas coisas não existem aqui. É verdade. Coxinha tem. E o moti não come com shoyu com açúcar, né? Não, moti não eu frita. Como, mas não assim, frita. Não do frita. Brasil, né? Moti não se frita, não se corta e não se frita. Tem várias coisas lá que a gente fazia no Brasil que não tem aqui. Então já O que fica é o convite mochi, aí. gente? Eu não conheço. Moti Moti é feito de leite com limão. Bolinho glutinoso de arroz. Pega a referência do episódio aí, hein? Se vocês quiserem saber um pouquinho disso aí, vai lá ouvir no Dropzilla. Você está ouvindo Press Starcast, sua revista digital do mundo para o mundo. E com essa aí, eu acho que já pode encerrar, né? Então eu vou pedir para que você, Andrei, deixe aí as suas considerações finais e o tchau pra galera. Bom, agradecer aí mais um contato. Hoje eu fiquei aqui ouvindo a história de vocês, sempre aprendendo. Não pude contar aqui, infelizmente. Enquanto vocês falavam, eu fiquei pensando aqui, será que eu não conheço um vizinho, um amigo do primo que tem um avô japonês para eu contar uma história igual o Will contou? Não tem. A relação que eu tenho hoje é com Mogi das Cruzes, que é uma cidade que tem bastante japonês. Foi uma imigração grande para lá. E eu estudei com vários japoneses e atendo alguns também, descendentes no caso, né? Mas não tenho nenhuma relação, a não ser com vocês, meus amigos, que moram aí no Japão e que vão me receber muito bem quando eu puder ir para aí, tá? Então já conto com a estadia, como eu sempre brinco. E, enfim, é isso, gente. Obrigado aí. Para não virar um chavão de que eu esqueço sempre de falar do meu podcast, ouçam um podcast Lembrei, que é o meu podcast de memórias afetivas. Tá no ar aí nas plataformas, quinzenalmente, às quintas-feiras. Todos que estão aqui vão participar, ou já participaram de alguma forma. Essa segunda temporada eu tô fazendo os episódios batendo papo com os amigos, então a gente vai em breve aí combinar, ou vocês que vão ouvir lá vão escutar o Renan, o Will, a Biju, o Everton, o Kleber, em breve eles estarão lá comigo. Beleza, gente? Obrigado e um abraço a todos. Kleber, primeiramente aí, muito obrigado pela presença e saiba posso fazer só uma observação, cara? É coisa rápida. É que é o primeiro podcast que eu vou que todo mundo chama o Chupeta de Kleber, mano. Tá sendo muito esquisito isso, cara.
Bom, é a primeira vez que eu converso com o Kleber. Eu não vou. Eu também, chamando o cara de Kleber. É por causa que já me apresentaram o Chupeta como Chupeta, tá ligado? Então tá sendo. Então, mas é justamente por aquilo que você sempre fala, né? Que a intimidade é uma merda. Então, Kleber, eu posso calma. contar também? Kleber, posso contar também? O quê? Vocês zoaram o nome do jogo. Eu posso contar também? Que entre o Kleber e o Chupeta existe mais um. Vixe, eu não sei. Ângelo. Ó, nem eu tô sabendo, hein? Agora estamos ansiosos pra Então, não entendi. Senhor Ângelo? É, Ângelo, meu nome é Kleber Ângelo de Almeida, pô. E a Chupeta entra onde? Não, opa, não vou falar. Não, mas O Reni é muito famoso aí com Chupeta também, né? O Chupeta me chamou todas as vezes, inclusive, lá pro podcast lá. Então, pode-se dizer que sim, eu estou acostumado com o Chupeta. Cara, esse apelido, ele veio do nada, tipo, pegou sem querer, tá ligado? E tem gente que não sabe o meu nome. Tem gente que só me chama de Chupeta. Aham, sei, do nada. Do nada. e essa franja aí? Deixa pra lá. Amigo da molecada, do nada. Né? Mas, então como o Reni lembrou, Chupeta, seja bem-vindo aí, então, ao Press Start. Sempre que você quiser e puder gravar aí com a gente, as portas mesmo que virtualmente, sempre abertas aí. Eu vou pedir que você deixe as suas considerações finais e tchau pra galera. Bom, primeiramente eu queria agradecer, né, o convite aqui do Will aqui, da galera que chamou pra participar do episódio que eu não fazia a mínima ideia do conteúdo, tá ligado? Vamos falar disso. Eu falei, mano, não sei, cara. Não, mas vamos. Eu falei, então tá. Né? Obrigado mesmo de ter chamado, né? Primeira vez que eu falo com o Andrei, né? Não, o Everton eu falei ontem, né? Então. Mas, tipo, obrigado mesmo. E quem puder e quiser acompanhar o Já Era Cast, né? Que é o meu podcast, vai lá e não tem data pra sair o episódio, não tem nada certo, mas tá lá. Vai lá, acompanha lá, que lá. Uma hora vai. O papo é aleatório e aleatório entre aspas, né? Porque até agora a gente só falou de filme e música. Mas vai ser meio aleatório e quem quiser ir lá dar uma risada com a gente. O Reni já participou de todos os episódios que eu tenho. Já participou de todos. De todos os três. Exatamente. O pior é que é bem isso mesmo. Todo episódio com um convidado, o Reni tá lá, tá ligado? O Reni e o Zé Luiz. Pensei em uma coisa, mas eu não vou falar porque é muito Aqui é lugar. Lá. Aqui é quinta série. Aqui é o lugar que eu tô vendo. Então, e se o Kleber é Chupeta, então se o Reni tá lá sempre, agora o Reni pode ser o Chupetinho. Toma, Reni. A atividade é uma merda muito foda, né, cara? Mas muito obrigado mesmo de ter chamado e demorou. Quando quiser, é só chamar que a gente cola aí, mano. Everton, muito obrigado aí pelas informações que você trouxe. Como eu falei, né, lá na introdução, que você ia se contorcer com essa quinta série aqui, né, com a inteligência. Já me contaminaram, que até já tô falando coisa aí quando falo. Então eu vou pedir para que você deixe as suas considerações finais e tchau pra galera. Bom, obrigado, Will, pelo convite. É um tema que eu gosto muito, então fiquei feliz de participar. Tem muitas histórias, adoro história, adoro ouvir história de pessoas. Acho que todo mundo tem uma história para contar. Todo mundo tem uma história para contar. E eu acho que é muito interessante. A gente aprende bastante com isso, com a história, né? A gente aprende com os erros dos nossos antepassados e a gente vai construindo o nosso futuro assim. Bom, e para quem quiser me seguir nas redes sociais, eto.world, ou no YouTube tá sem o ponto, mas ETO e World de Mundo, WORLD. Eu tenho o podcast Mundo Peculiar, ele tá um pouco parado, mas vai retomar agora esse ano. E lá tem, enfim, trato de coisas. É mais um podcast jornalístico. Mas me sigam nas redes sociais, eu tenho várias coisas. Virei influencer agora.
Fiquei até muita coisa sabendo do interessante. canal do YouTube também, né? Pra galera aí poder seguir você lá, né? Eu comecei a postar algumas coisas no YouTube agora. Tô produzindo outras coisas interessantíssimas sobre Japão. Então acompanhem lá, se inscrevam para mesma história do que o Will falou aí no começo, né? Eu preciso de um número X para poder criar o meu, como fala? O link Personalizado. Lá, personalizado, exatamente. Então, por favor, se inscrevam no YouTube. Eto World. Biju, você que já é de casa aí também, veio fortalecer a visão feminina aqui, contar suas histórias e como você faliu a Varing. Muito obrigado pela sua presença. Eu vou pedir que você deixe aí as suas considerações finais e tchau pra galera. Por que você me deixa por último? Não consigo falar bonito igual os outros. Bom, arigato, obrigada mais uma vez por me chamar, mesmo não confiando em mim. Ô, louco. Gente, eu falo muita merda. Eu sou do WasabiCast, onde existe um nerd que gosta de contar histórias. E eu, que sou a moça séria, que, né, mãe de duas... Coitado. Moça séria, mãe de duas meninas muito lindas. A gente conta um pouco sobre cultura pop, como o Juca gosta de falar, mas é coisa de nerd mesmo. E cultura japonesa. O WasabiCast você pode encontrar em qualquer agregador, é isso que ele fala, né? Agregador de sua preferência. E as redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, tá como Wasabi Mutante. E eu tenho um canal no YouTube também, onde eu tento mostrar um pouquinho aqui do Japão, do nosso dia a dia. Se você se interessar, tem o Juca passando vergonha também lá. É só procurar como Kellen Biju. E mais uma vez, muito obrigada. E foi bom saber que eu e o Everton, a gente tem uma ligação ali com uma moto, né? Sou inteligente. Foi muito bom ouvir isso. Ai, Me deixa. Deixa ela sonhar que é inteligente. Eu tô tentando faz tempo passar a imagem de gente séria, gente grande, não tá dando certo. Não tá mesmo. Encerrando aqui os agradecimentos, Reni, muito obrigado aí também por participar. Eu vou pedir que você deixe as suas considerações finais e tchau pra galera. Beleza. Antes deixa eu falar, né, que tem alguém que sempre tenta se passar de não nerd, mas lá, ontem tava chorando lá que não foi chamado pra falar sobre Marvel, né? Exatamente. Exatamente. Não, eu só achei errado. Isso é preconceito com as pessoas que não são nerd. Tá bom. É justo. Bom, deixa eu continuar então. Cara, valeu mesmo pra quem ouviu aí até aqui. Já vou até aproveitar o gancho que a Biju tinha dado em relação ao leite com limão. Dê uma ouvida lá no Dropzilla, quem puder acompanhar lá. Teve um episódio aí que a gente falou sobre notícias aleatórias aqui do Japão. O nome do episódio é Japão Aleatório. Dá uma ouvida que tá engraçado pra caramba. A Biju tava lá, inclusive. E foi bem engraçado mesmo, cara. Também acompanha a gente aí pela hashtag PodNipoBR. Toda a nossa cena aqui do Japão tá por lá, né? Então você tem o Press Startcast, Dropzilla Cast, o GeraCast, o WasabiCast, Mundo Peculiar. A galera toda tá por lá. Dá uma ouvida que é bem legal, beleza? Valeu, galera, abraço. Eu também vou deixando aqui as minhas considerações finais. Primeiramente aí, um agradecimento de uma forma assim, de homenagem aos imigrantes que foram para o Brasil, né? Que deixo aí os nossos agradecimentos, muito obrigado, porque se não fossem eles irem para o Brasil, a gente hoje não poderia estar fazendo essa praticamente quinta série aqui no Press Start, né? Eu vou também lembrando aqui que caso você, starteiro, queira entrar em contato com a gente, você pode mandar um e-mail para nosso e-mail @pressstartcast.com.br ou através das nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram, Press Startcast Oficial. E você também pode ouvir os nossos episódios através do YouTube. O link está lá na bio, no Instagram e na descrição desse episódio. Não se esqueça que a gente conta com a colaboração de todos para que a gente consiga aí nosso link dedicado logo. Acessem também, como o Reni já lembrou, a hashtag PodNipoBR do coletivo da Podosfera Nipo Brasileira. Lá você vai encontrar toda essa galera que participou aqui,
desse episódio e muitos outros também com uma qualidade excelente, assuntos variados aí falando sobre o Japão. E também, como eu sempre venho falando, para você que mora em outro país e queira fazer um bate-papo aí com a gente, contar um pouco da sua história, entre em contato aí para a gente marcar um bate-papo para esse quadro novo que logo aí vai estrear aqui no Press Startcast, que é o Imigrantes Virtuais. Tá? Então lá, o Jean, eu e o Juca, a gente vai contar as histórias de vocês. Que a gente vai fazer esse bate-papo contando as histórias aí dessas pessoas que emigraram do seu país sendo imigrante em outros países, tá? Então, deixa aí, então, manda sua mensagem, um direct, um e-mail, alguma coisa, entra em contato aqui e logo a gente vai começar esses episódios, beleza? E, como eu já falei também no começo, se você quiser ajudar o Press Start a melhorar, né, nas produções, com os custos do podcast, considere aí se tornar um padrinho ou uma madrinha lá pelo Padrim, pelo PicPay e também pelo Patreon. O link ele vai estar na descrição desse episódio e também lá na bio do Instagram. E também, além da podosfera nipo-brasileira, no qual a gente faz parte, eu queria pedir mais um favorzinho para vocês. Entrar no link, que eu vou deixar também na descrição do episódio, e vou fazer uma postagem lá no Instagram, para dar uma força para o nosso grande amigo Patrick, tá? Ele é filho da Letícia Sakamoto. Ele é um menino de 13 anos que está passando por um probleminha aí, que ele precisa fazer um transplante, e a gente fez até uma live que está no ar, eu vou deixar na descrição também, e você pode entrar no site www.cadaajudaimporta.com. E lá você vai saber um pouquinho da história do Patrick, né? Que ele precisa fazer um transplante de fígado. E aqui no Japão tem algumas leis, algumas coisas que dificultam um pouco, principalmente na questão do seguro. Não do seguro, né? É como se fosse... tipo um convênio, né? Convênio, né? Que aqui, nesse caso dele, ele não cobre. Então ele está precisando muito da nossa ajuda. É um menino super ativo, gosta de jogar game e tá passando por esse probleminha aí que logo ele vai se curar, beleza? Por último, se você estiver precisando de um editor, entre em contato lá com o Rafael Zorzal, beleza? Eu vou deixar também na descrição o Instagram dele e fala lá com ele lá. Ele, além da parte de edição, ele também tem a parte de... ele ensina, caso você queira editar, ele tem um curso de edição lá também, tá? Então fala lá com o Rafael Zorzal, beleza? Eu vou deixando aqui nosso muito obrigado para você que ouviu até o final. Bom dia, boa tarde, boa noite e tchau! Ateo, próximo programa. Ah, que pena! O programa está acabando, mas não fique triste. Logo tem mais uma edição do Press Startcast. Siga nossas redes sociais, @Press Startcast Oficial no Instagram e Facebook. EI エスタルテイロエセエピゾジオファレガウマズノーバイインボラエイムダOuça SSS Toraço. Nosso e-mail, @pressstart.com.br ou através do nosso mural. Oi? Faltou o quê? Então vai de novo. O que faltou? Press Startcast. Você falou Não foi Press isso que eu Start. falei? Ah, é? Então desculpa. Ó, eu tava no automático. Mesmo lendo, eu não consegui falar certo. Ó, que vergonha. Vou de novo. Não tem problema. Ajude a divulgar, né? Baruntz. É igual a minha esposa também, né? O pai dela é japonês, a mãe é neta de japonês. Filha? Sua mãe? Eita! Não, então eu falei besteira. Então, só corrigindo. Ô Will, só pra... Mas rapidinho. Ô Will, só pra falar, você não precisa ficar com vergonha disso daí. De não saber informação sobre a ascendência da sua esposa, né? Que afinal de contas a Biju não sabia o nome do marido. Nem a idade, ele não sabia nem nome nem idade. Nem nome nem idade. Everton? Eu
Eu sou tão sua amiga, poxa. Não, deixa eu contar uma história. Deixa eu contar uma história, já que tocaram no assunto do Juca de novo. Editado por Rafael Zorzal.